Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma temporada do Vendendo Valor. E para esse primeiro episódio dessa temporada, eu tive o prazer de receber Karen Alvo, sócia de societário, M&A, Private Equity, Venture Capital e também integrante do comitê executivo do KLA. Eu conheço a Karen já há algum tempo, ela é cliente, ela virou amiga, e eu queria trazer a Karen para conversar sobre esse lado humano nela, que chama muita atenção, esse poder de atração que ela tem. A gente também falou sobre networking, que é um superpoder da Karen. A gente falou sobre a fundação do escritório há 24 anos atrás, quais foram os principais marcos. A gente falou sobre o treinamento das equipes, sobre cultura, sobre remuneração. Enfim, tá do jeito que a gente gosta aqui no Vendendo Valor, uma conversa bem humana, bem genuína. Vem com a gente. Começa agora o Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio da ESPM. Aí eu sempre tive muito carinho e muita proximidade dos pais, irmãos e família toda. Então, isso faz com que eu goste de pessoa. Aliás, eu não sei se é isso, né? Mas eu gosto de pessoas. Sim. Eu não conseguiria trabalhar o dia inteiro sozinha. Eu gosto de produzir sozinha, Sim. Mas depois eu gosto de dividir com pessoas e ouvir. Mas eu sou exigente também. Então, eu acho que é aquela dicotomia câncer-capricórnio. Eu sou câncer com capricórnio, né? Então, fica aquela coisa. Sou super amorosa, caseira, sentimental, abraço, beijo. Mas, na hora de trabalhar, eu sou muito chata. Muito chata. Mas é engraçado, porque eu percebi em micromomentos isso, assim, e que eu acho que a galera absorve bem essa dicotomia. Não sei se você tem essa sensação. Acho que a galera, assim, eu vendo a galera interagindo com você, eu sinto muito isso. Eles te procuram, você é muito procurada, né? Eu sinto isso muito. Eu virei, assim, um centro de procura para quem quer falar sobre o escritório. Então, eu tenho outros sócios que são mais secos e não gostam de falar, e isso... E tem um lugar também que, às vezes, é até bom que as pessoas não fiquem acessando tanto todos os sócios, né? Porque aí fica cansativo, pode tomar uma resposta torta. E eu consigo, acho que, ver o que é da pessoa, né? O que é o... Uma vez eu aprendi que tem uma coisa que é a dor de cabeça e outra coisa é o terremoto. A dor de cabeça é o que está pegando em você. Então, você está com um problema... E esse problema é seu e a gente vai te ajudar a resolver. Outra coisa é o terremoto. Falar, puxa, eu estou em crise, porque o Brasil isso, porque a economia, porque não tem deal de venture capital. Calma, isso é terremoto, isso está pegando todo mundo. Vamos ficar juntos aqui de mãos dadas, mas assim, você não tem que resolver esse problema. Então, é legal você também ouvir das pessoas, porque às vezes tem coisas dentro dela que elas criam fantasmas e monstros que não precisam. E às vezes elas vão embora do escritório por causa disso, porque elas acham que elas estão performando mal ou que não são benquistas. E não é verdade, né? Você tem que falar, você é benquista, você está performando bem. Ou, até se não está, você dá o toque na pessoa, né? Mas você acha que... Eu amo isso, porque isso é estoicismo puro, né? A gente cria os monstros, a gente sofre muitas vezes mais na imaginação do que na realidade. A gente cria as histórias, né? A gente cria as narrativas e a gente cria os protagonistas, os vilões e a gente vai seguindo nessa narrativa, né? Mas eu sinto que por vezes nos escritórios isso também vai para um lugar da falta ou falha na comunicação. Sim. Que é relacionamento, né? Se você não fala para a pessoa... Ninguém é evidente, então você não fala para a pessoa... eu queria lembrar dessa frase que eu amo, minha esposa me mandou um dia, que era... Amor não é telepatia. Você tem que falar. Você tem que falar o que está te incomodando, ou como você interpretou, e o jeito que você fala, assim... eu acho que uma coisa muito poderosa que eu aprendi também como você fala, né? Então, aquele negócio, olha... Eu estou vendo desse jeito, mas você está dando o benefício da dúvida, você não está chegando com uma afirmação, né? Isso, porque senão começa aquele antagonismo, né? Eu estou te acusando e aí você está se defendendo e aí a gente não está construindo. Então, eu falo assim, olha, quando você fez isso, eu me senti assim, mas queria te ouvir. E a pessoa vai falar, puta, sei lá, eu estava num dia torto ou não estava. Então, eu sinto que às vezes falta também tornar as coisas mais claras e as pessoas têm dúvidas, né? Eu queria te falar de comunicação. Uma das coisas que a gente fez desde que eu assumi o Comex, há alguns anos, é que eu comunico qualquer reunião que eu tenha com o Comex. Qualquer reunião. Então, eu tenho uma pauta dos sócios. O que é o Comex, para quem não conhece? O Comex é o comitê executivo do escritório. E eu integrei há alguns anos e...
todas as vezes que a gente se reúne, eu escrevo o que a gente discutiu. E podem ser assuntos não relevantes. Então, é fácil colocar, a gente vai discutir o lugar onde vai ser a festa do escritório. Tal. Esse não é pauta do Comex, mas... Sim. A gente está discutindo o modelo de avaliação dos sócios. E está lá na pauta do Comex, e vai para todos os sócios. Olha, hoje discutimos o modelo de avaliação de sócios. Eu sei que isso pode causar uma preocupação nos sócios, mas a gente vai endereçar. Na reunião de sócios, a gente vai explicar as coisas que a gente acha que estão boas ou ruins, ou que precisam ser mudadas, para conversar com eles. O fato de você escrever uma pauta semanal, ou às vezes mais do que uma vez por semana, do que você está conversando, tira um fantasma da cabeça das pessoas. Sim. Porque... quando eu não estava no Comex, e eu vi o Comex se reunindo, eu falei, puxa, será que eles estão falando? O que está acontecendo, né? E aí eles se reuniram de novo essa semana. Puxa, eu vi todos os membros do Comex lá na sala. Será que está acontecendo alguma coisa? E não estava. Às vezes não estava. Eu falo assim, não, a gente só se reuniu de novo porque a outra reunião acabou mais cedo, porque um dos sócios tinha reunião. Então, não é nada. Então, o fato de você comunicar, seja porque tem assuntos importantes, seja porque... você sabe do que está falando, é importante. E endereçar depois, né? Às vezes as pessoas vêm depois da pauta e falam, esse assunto aí, vocês vão endereçar na reunião de sócios? Vamos. E esse não. Esse aqui era com relação a um sócio. Vocês reviram os números de alguns sócios. Então, não é seu, você não vai saber, não se preocupa. Transparência. É o princípio do escritório, né? Muita transparência, sempre foi. Sim. Mas é engraçado, né? Agora, voltando pelo esse teu lado de relacionamento, a gente estava falando de comunicação, uma outra coisa que já tinha me chamado a atenção, e nessa nossa troca de mensagem você também mandou, eu falei, cara, é isso aqui mesmo, é essa parte de networking. Porque você tem uma rede, né? Você falou faculdade, Rio Branco, clube, e por aí vai. Maiú, tênis, clubes, é isso. E você, de novo, para mim, consegue estabelecer um equilíbrio entre ser muito genuína nessas relações, e, de novo, estou olhando de fora aqui, ser muito genuína nessas relações, ao mesmo tempo que você reconhece o valor dessa rede. Então, para mim, isso é um superpoder seu. E você acha que a galera... Eu não sei se subestima é a palavra correta, ou pode ser, né? O poder do networking, assim, o quanto que ele pode ser efetivo, e eu acho que esse é um lugar, uma das suas fortalezas, assim, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você foi construindo? Foi obra do acaso? Ou faz parte dessa sua personalidade? As coisas foram acontecendo? Gosto, né? Eu gosto de gente, gosto de amigos, sempre fui cheia de amigos, E aí o networking profissional, o networking que eu faço hoje em dia, seja no clube, quando eu jogo tênis ou quando eu vou pra praia, é um networking absolutamente desinteressado. Eu não estou esperando ter nenhum resultado profissional de lá. É um pouco diferente do networking que você faz com seus amigos de escritórios internacionais, ou o pessoal que estuda fora com você. Tem o pequeno grupo que viaja junto, porque é realmente amigo, e tem o grande grupo onde você... assim, é um pouco mais conservador, porque talvez venha de lá alguma indicação de clientes. Então, tem os amigos e tem os colegas. Agora, os meus grupos de WhatsApp, que eu, a cada 3 horas, 4 horas, ou no fim do dia, ou no começo do dia, começo a trocar com as minhas amigas do tênis, com o pessoal da praia, aí é brincadeira pura e é o meu lazer, né? Hoje em dia, acho que é onde eu me distraio. Mas você acha que a galera fica com muito... Porque é engraçado, né, te ouvindo. Eu enxergo... Eu sempre enxerguei que tudo bem ter isso e é maravilhoso, e tudo bem também você ter negócio acontecendo nesses grupos, sabe? Porque eu acho que às vezes a galera fica com muito dedo. Então, e eu vivi isso muito, né? Eu falei até no episódio que eu fui entrevistado aqui pelo Sérgio e pela Fábio. O meu primeiro cliente foi o pessoal que jogava bola comigo na faculdade. E eu não senti vergonha de ligar para eles e falar, eu tô com esse negócio novo, porque eu acho que é um negócio bacana. Então, eu sinto que às vezes a galera fica tão só nesse pessoal, na resenha, e eles têm muito dedo, assim, tem muita dificuldade em fazer esse deparo, sabe? Eu acho que tem que ter dedos. Eu acho que tem que ter dedos para você não ficar chato, ou para as Claro. pessoas não acharem que você tá lá para procurar negócio e tal. Não tem problema você pegar seus amigos pessoais e falar,
Quando a gente abriu o escritório, eu falei, pessoal, tô abrindo escritório. Nem tinha o WhatsApp, isso faz 24 anos, não tinha o WhatsApp. O celular nem funcionava direito, não era smartphone, era linha fixa no escritório, ou celular que não funcionava direito. Então, você tinha que falar, olha, no meu telefone não é mais aquele. Você mudava o número de telefone para a pessoa, né? Naquele momento, eu acho que você avisar, mudei e aqui estou numa casa nova... faz parte até das pessoas te encontrarem. Agora, o que eu tento fazer é não misturar o assunto no ambiente, né? Então, Perfeito. As pessoas sabem quem eu sou, sabem o que eu faço, ou o nosso escritório, né? O que o escritório tem, as áreas que tem. O que eu evito é falar de coisas do escritório para a pessoa, para tentar angariar clientes naquele ambiente, né? Então, todo mundo esperando a quadra de tênis. Você quer falar, quer ficar falando do Alcaraz, quer ficar falando do Sinner. E aí você fica lá, então, você viu aquela lei nova que saiu, né? Você já fez seu planejamento pessoal. Eu não gosto, assim, não gosto, acho chato. Tem gente que consegue encaixar os papos melhor. Só se a pessoa perguntar. Se a pessoa perguntar, quer tomar um café lá? Daí eu te conto, é melhor agora você pôr o seu imóvel na sua holding, porque vai mudar a tributação e tal. Mas você sai daquele ambiente um pouco e não fica tentando empurrar. Isso eu sou totalmente contra, né? Tem a frase que eu uso até no segundo livro, que eu não sei a atribuição dela, eu já procurei, já vi. É que nem aquele negócio Voltaire, né? Voltaire fez todas as frases. Que é a arte de ser uma pessoa interessante e interessada sem ser interesseira, né? Então, sem ser interesseira. Então eu sinto muito, pelo menos assim, que funciona para mim, é por isso que eu amo esses temas, porque eu vejo que tem vários caminhos que a gente consegue ir, né? E alavancando as fortalezas. Para mim, uma das coisas que mais funciona é contar histórias. Eu amo contar história, então eu falo, puxa, cara, eu tava com um negócio, eu vi um cliente, naturalmente a pergunta da pessoa é o que você faz? Né? Ela se interessa, e aí vai jogando papo e pode não dar em nada e tá tudo bem, então, mas eu sinto que essa é uma das perguntas muito, muito recorrentes, né, nos meus treinamentos. Então, como é que eu vou estar num churrasco e vou falar de mercado de capitais? Não. Mas você pode contar histórias e, óbvio, coisas que tenham sentido, coisas que façam sentido para o contexto, e tem contexto que você não vai falar. E às vezes você conta uma história que aconteceu com você, que gera no seu amigo ou colega confiança, né? Total. Você fala assim, puta, aconteceu um negócio super chato comigo. Eu estava fazendo negócio, o cliente não gostou, o contrato deu errado. Você até abre seu coração, ou você conta um caso que deu certo, ou uma dúvida que você teve sobre um negócio, sem contar o que é o negócio. Claro. E você começa a gerar confiança nesses seus colegas, nesses seus amigos. E eu acho que o que as pessoas buscam hoje em dia é alguém em quem confiar. A gente tem um certo nível de advocacia que quase todos os grandes e médios escritórios conseguem reproduzir. Assim, direito não é física quântica, não é tão difícil. Algumas coisas são, mas algumas coisas do fiscal são bem complicadas, mas a maioria não é, basta você ler e entender. E a produção é bem parecida. É bem parecida. O que é diferente? A forma como você confia naquela pessoa. Quando a minha área é societária, então se chega um cliente para mim e eu falo para ele, não, você faz esse deal, e não, esquece essa cláusula, isso não tem problema. Eu acho suspeito, e por isso que o escritório resolveu não cobrar o success fee. É uma coisa que a gente abriu mão para não ter algum incentivo reverso de ficar forçando o cliente a fechar uma operação. E, do outro lado, também, se você fala, isso não, também você atrapalha a vida do seu cliente. Então, voltando para a confiança, o que a pessoa busca em você? Ou quando ela vai fazer um negócio, ou quando ela quer resolver um problema, está com uma questão, seja familiar, contratual, ou do negócio dela, ela quer saber se você vai dar o melhor conselho para ela, para aquela situação. E aí volta um pouco a confiança. E aí, voltando para o networking, eu acho que quando você se comporta do mesmo jeito, de forma recorrente, por tantos anos... Eu estou aqui há 54 anos na Terra e há 30 anos me comportando de uma forma tão parecida, mudando um pouquinho para cá ou para lá, que isso gera confiança nos seus amigos, nos seus colegas. Então, eu trabalho com amigos, eu tenho amigos que são clientes do escritório ou pedem recomendação. Às vezes, eu acabo recomendando outro escritório até. Não tenho problema nenhum com isso. É até divertido, assim, você vê seu amigo como ele é diferente ali naquela relação na mesa, naquele ambiente. Mas
Mas, de novo, são alguns. Tem que tomar... os dedos, acho que vale a pena sempre ter dedos com isso. Não, lógico. É que é engraçado, né? Eu sempre falo, sem noção não tem dedo, né? Então, se você já tá pensando nisso, você não é sem noção, sabe? Então, eu acho que o pêndulo precisa ir um pouquinho pro outro lado, porque a gente tem muito dedo, às vezes, né? E é engraçado você dizer isso, porque quando eu tava dirigindo pra cá, eu não jogo tênis, é até um esporte que eu adoraria aprender, acho que eu gostaria de jogar, mas eu gosto de esporte. Então, assisto NBA, assisto futebol e assisto tênis, gosto de assistir tênis. E eu estava pensando, porque eu vi uma estatística do último jogo no Australian Open, a gente está gravando aqui no início de fevereiro, do Sinner com o Djoko, que o Djoko perdeu em todas as estatísticas, mas ele ganhou o jogo. Então ele perdeu em tudo, em ace, em winner, perdeu em tudo que você pode ver, percentagem do primeiro saque que acertou, mas ele ganhou nos pontos que importavam. E eu fiquei pensando muito, eu estava refletindo, porque eu vi uma reportagem falando sobre longevidade, esses e essas atletas que conseguem ter essa longevidade e nessa consistência. Porque eu acho que você falou e eu fiquei pensando nisso, esse acaba sendo um divisor de águas, porque acho que a gente vive num mundo muito do buzz, né? Das coisas do hype, né? As pessoas, eu brinco, né? Rotina matinal, se você for seguir o que o povo fala que faz, você não faz mais nada da vida, né? Você tem que comer, tudo que você tem que fazer. Tudo. E as pessoas não são aquilo que elas passam, na sua grande maioria, né? Ou oscila. Então, e as pessoas vendem esse negócio com uma perfeição tremenda. Eu acho isso, além de ser um desserviço, é mentiroso, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, gente, qual que é o diferença? É a consistência, porque você ser consistentemente bom e ser aquilo que você fala e você tem um alinhamento, lógico, você pode mudar de ideia, não tem problema algum, mas assim, eu tô falando nesse basal, eu acho que essa é a diferença que você começa a enxergar no tempo, né? Eu até tive um convidado aqui na primeira temporada, um queridíssimo Chris, que ele falou, né? Ele falou em vários ângulos, mas ele estava falando um pouco sobre isso, né? Que esse é um dos benefícios da advocacia, né? Você vai ficando melhor com o tempo, né? Você já provavelmente participou de um evento assim. Muitos palestrantes e no final do dia aquela sensação que só sobraram aquelas frases de autoajuda barata. Pensando nisso, a gente lançou o Strunz Experience, um evento de 2 dias, presencial aqui em São Paulo, com foco em venda de valor e prospecção no mercado jurídico. Na primeira edição, a gente contou com 70 participantes e um grupo seleto de palestrantes. A gente teve roundtable com diretores e diretoras jurídicas, a gente teve um roundtable sobre prospecção eficiente na prática com clientes nossos aqui da Strunz falando sobre a aplicação da metodologia, a gente teve palestra prática sobre IA, sobre marketing jurídico, sobre canal de distribuição. Então, para você, escritório, que está em dúvida como treinar o seu pessoal, para você que quer investir na sua própria carreira, acesse o site www.strunzexperience.com.br e será um prazer encontrar você. Por lá, as vagas são limitadas. Tanta coisa que você viu, né? Às vezes se repete, muitas vezes se repete e você vai aperfeiçoando aquilo, né? Milhagem de voo, né? Desde que você saiba também, ao mesmo tempo, ir se reciclando. E até sobre isso que eu queria falar, que você falou em passagem, né? Sobre a fundação do escritório 24 anos atrás. E esse é um momento que aqui eu vou generalizar mesmo, que é um momento que não é fácil. Assim, na maioria das vezes ele não é um momento que é fácil. E eu sei aqui, pelo que a gente conversou, que para você ainda tiveram uns adicionais aí nessa dificuldade. Como é que foi essa época de fundação do escritório? O que você estava passando? Conta um pouco. Não foi nada, foi fácil, era um sonho, né? Eu trabalhava num escritório que eu adorava, trabalhei lá há 12 anos. Fiz meu mestrado na NYU, fui para o Cleary em Nova York. Quando eu voltei para o escritório que eu trabalhava, que é o Demarest Almeida, eu posso falar, e era muito feliz lá. Mudei de área, né? Eu era do contencioso, fui para o societário. Quando eu voltei de Nova York, eu gostava muito do contencioso. Eu gosto, né? Eu gosto de ler precedentes. Eu gosto de audiência, eu gosto de ler precedentes. E você quase foi juíza, né? Eu queria ser juíza. Que não abriu o concurso. Eu passei no do MP e falei, não vou fazer a prova final porque eu queria ser juíza. Eu gostava muito, eu gosto bastante disso. Eu queria, assim, eu gosto mesmo de ver como as questões vão ser resolvidas.
Eu já vou voltar para a saída. E quando a gente saiu, foi muito difícil, né? Porque você deixa a sua casa, a escola. Eu era estagiária lá nesse escritório que eu estava desde os 19 anos de idade, eu saí com 31, acho, 31. Por questões que nem vem ao caso, mas foi super difícil. E aí a gente abriu o KLA no endereço que a gente está até hoje, ali na Faria Lima. Tinha uma sala com tapete rasgado, um telefone fixo, uma mesa antiga, e era um cliente nosso, que era uma das empresas, um dos clientes nossos que estava lá, era da WPP, e sublocou a sala para a gente, e de repente estávamos lá, nós, 15, 18 que éramos lá, dividindo um telefone, os celulares não funcionavam direito, a gente não tinha telefone de ninguém, eu tinha decorado um número, tinha um e-mail anotado num papel, não tinha como acessar as pessoas que você conhecia. Foi um momento difícil, mas de muita união, foi a realização de um sonho, um sonho de toda a turma que fundou o KLA, e do Fernando Cury, que foi um grande mentor para todos nós, ainda, né, continua ativo no escritório, é um grande mentor para todos nós, tanto no sentido de dar coragem, dar recursos financeiros, ter paciência para as crises de cada um, né, porque você está trabalhando num escritório grande, onde vem aquelas coisas, clientes maravilhosos, operações maravilhosas, e de repente você chega no escritório e você vai atender um negócio que você fala, puxa, é para isso que eu saí, né? Depois de ter mostrado. E aí passa. Depois fala assim, não, mas era isso que eu queria fazer. Eu queria trabalhar do jeito que eu pudesse trabalhar, com os clientes que eu conseguisse angariar. E não foi fácil. Eu até estava grávida na época, então foi menos fácil ainda. E ainda depois me separei, então foi menos fácil ainda. Sim. Mas isso fez com que o escritório fosse... o meu... quarto filho, né? Tenho 3 filhos, 2 de barriga, 1 de coração. O escritório é meu quarto filho. Eu penso no escritório dia e noite, todos os dias. Eu cuido daquilo ali como se fosse um filho. Isso, criar o escritório e as pessoas que a gente cria lá dentro, a gente tem hoje em dia sócios que estão lá há 18 anos, 20 anos, que foram estagiários e viraram sócios. Isso faz com que você sinta que você fez certo de abrir aquela porta, né? Foi a forma como a gente trabalhou, a forma como a gente colaborou, a forma como a gente cresceu, mudou a forma de... Aí vem um pouco da mudança que você falou, né? A gente vinha com uma prática e a gente teve que mudar um pouco, né? Porque aí você tem que fazer mais coisas em menos pessoas, você tem que ser mais flexível, né? Você faz um pouco de marketing, um pouco de BD. Eu nunca tinha vendido nada, eu era uma pessoa dos livros. Aí o Fernando falou, agora você vai ter que vender aí a sua prática. Não, como eu vou vender, né? Não, só fala o que você faz, para quem você está trabalhando. E assim foi, a captação do escritório inicial foi, e acho que ainda é muito passiva no sentido de vir dos trabalhos que a gente faz, dos clientes que a gente tem, das pessoas que conhecem a gente. Nós não temos um grupo de sócios que fica na rua, que vai captar. De vez em quando a gente vai num seminário ou outro, mas a gente não tem ainda essa prática. Queremos ter, tá? Não é uma crítica. A gente não conseguiu ainda se soltar da cadeira e ir para a rua. Acho que a gente trabalha muito juntos ali nas coisas que tem lá dentro e falta, de vez em quando, sair para a rua, procurar gente nova, procurar coisas novas. E aí entrou o Bruno. A gente falou, Bruno, vem ajudar. Bruno, vem ajudar, porque a gente não sabe. Aqui, não, é isso. Não, foi exatamente o que... Quando eu falei, a gente precisa do Bruno, a gente ficou 2 anos te esperando, juntando dinheiro, esperando a tua disponibilidade, exatamente por causa disso, porque eu falei, preciso saber o que eu posso falar ou não quando eu vou fazer uma venda. Primeiro, posso falar em venda? Pode vender? Pode. O que eu falo quando eu for vender? Sim. E hoje em dia, ouvindo tudo que você ensinou para a gente nos 4 módulos que você nos deu de treinamento, eu me sinto mais à vontade de chegar para o cliente e falar assim, o que você está planejando? Eu não tinha pensado que eu poderia ser tão... A palavra não é invasiva, é ser tão ativa. Mas a gente acha que a gente é invasivo, né? Eu só estou sendo um pouco mais ativa, né? Sim. E eu aviso para a pessoa, se você não tiver a fim de falar disso, se não tiver no momento, tudo bem. Mas as pessoas querem, né? É isso que a gente viu. Total, né? Mas,
10 em cada 10 pessoas que eu conversei lá dentro falaram que você é uma baita vendedora. Então, a gente precisa fazer um momento terapia aqui e entender aonde que você não se enxerga como uma... Será que é ressignificar a venda também? Porque eu vejo muito isso, né? É até curioso, as coisas sempre se conectam, né? O Matthew McConaughey estava falando, a gente estava falando sobre o podcast que eu estava ouvindo, né? Matthew McConaughey e o Simon Sinek, que eu gosto muito. E o Matthew McConaughey estava falando muito sobre o significado das palavras. Eu achei isso super interessante. Ele estava falando que, a depender do significado que você dá para uma palavra, você vai colocar ela dentro de um contexto. Eu acho que a venda, ela infelizmente, ela acaba tendo uma conotação negativa na maior parte das vezes. E quando você começa a ressignificar, você vê que ela está em vários lugares, né, de certa forma. E eu, obviamente, vendendo meu peixe, eu sou um baita entusiasta dessa ideia. Por quê? Quando eu vou te convencer ou querer aprovar um projeto interno dentro do KLA, é uma venda numa ideia. Quando você está... É que tudo se mistura, né? Negociação, venda, para mim está tudo meio... Comunicação, está tudo meio misturado. Então, eu acho que... E é curioso, porque o americano, sem pagar pau para gringo, mas eles têm muito o negócio do lemonade stand, né? Eles têm muito... Desde criança, Desde né? criança, né? Eu vou cortar, vou mow the lawn, vou cortar a grama, vou ganhar meu dinheirinho. Eles têm um negócio meio... Você pode falar que é capitalista, mas eu vejo um empreendedor. Eles têm essa cabeça um pouco mais da venda, um pouquinho mais extravada, até porque eu acho que eles... do jeito que eles... Também a vida deles acaba levando, né? Eles vão para fazer college em outro lugar, eles já começam a se virar, fazer os summer jobs, eles começam, né, a fazer o esquema deles. Eu acho que aqui no Brasil, por mais que eu acho que... menos protetores também do menos que os brasileiros. Menos protetores têm que se virar para conseguir uma graninha acho aqui que e ali. Sim. E a gente, por um lado, obviamente, tem casos emblemáticos. Eu estava até vendo... Gente, brasileiro é muito criativo, né? Eu estava vendo que em Salvador, gente, se eu estiver falando uma besteira, vocês me corrigem, mas eu vi em algum lugar aqui em Salvador, nas blitz, que tem policiais, tem uns caras que ficam lá perto eles cobram para dirigir teu carro para você passar na blitz. Se você... Ah, fala sério. Eu falei, gente, ideia só no maravilhosa. Brasil. Eu falei, gente, só no Brasil. Você entra ali no banco do motorista, o cara entra, passa na blitz ali. É maravilhosa. Só no Brasil. Muito bom. Mas, de novo, voltando, eu não sei, eu sinto às vezes que a gente precisa ressignificar também a venda, sabe? Eu vou te falar os escorregões, né? A gente também vai aprendendo com algumas coisas. Às vezes fica o bendito cross-selling, né? Que a gente quer que a gente seja one-stop shop, né? Para todos os clientes, que quanto mais o cliente usa o escritório, melhor é o serviço que a gente presta. Sim. Então, a gente prefere, a gente acredita que isso é melhor para o cliente e tem vários clientes que nos usam em praticamente todas as áreas. Aí, quando o cliente não te usa naquela área, você vai lá e fala assim, olha, eu tenho uma... Aí você começa a falar, eu tenho uma área super boa de compliance, tá? Mas o cara não quer, não fala isso, porque ele te ligou para resolver um problema societário, ou tributário, ou contencioso. Não fica tentando, naquele momento, vender compliance. Pesquisa. Pode ser que na operação societária dele ele precise, mas não vem vender... Os americanos falam seu lousy, por exemplo, compliance partner. Não vem vender nessa... Sim. E aí, então, esse é uma coisa que eu falo pro time. Não fica tentando vender quando o cliente está te contando o problema que ele tem. Resolve esse. Quando estiver absolutamente resolvido, aí você pergunta se ele precisa de algo mais. Você não pode ficar tentando vender quando você não resolveu ainda a razão pela qual ele veio te procurar. Então, acho que isso é básico. É prestar atenção no problema atual, endereçar ele completamente e depois, se tiver espaço, você começa a pensar no cross-selling. Essa é uma coisa. Aí, o outro lado da moeda. Você está trabalhando com um cliente há anos, tal, e aí depois você descobre que ele estava usando um outro escritório para o trabalhista. Ah, mas vocês têm trabalhista? Aí você toma uma bronca da sua sócia de trabalhista, ela fala assim, você não falou para ele que a gente faz trabalhista? Eu falei, não lembrei, não percebi que ele poderia ter interesse nisso. Então, você toma bronca dos dois lados, né? Tanto do time de dentro, porque você não vendeu, Sim. quanto do time de fora, porque você tentou vender o que não deveria. Então, tem feeling, tem muita atenção, muito feeling e vai falar que é um pouquinho de sorte também. Já teve vezes que a gente chegou no cliente quando ele estava bem precisando de um advogado naquela área, assim. Tem um pouquinho de sorte, mas você tem que ouvir o cliente. A gente não é protagonista, né? Acho que você falou isso várias vezes. Isso tem que entrar na cabeça nossa e de todos os advogados do escritório e quem quer fazer vendas.
Ele tem que resolver o problema dele. Você vai ajudá-lo a resolver o problema dele. Quem quer ser protagonista não vai ser advogado. Vai ter outra profissão. Nós somos prestadores de serviços para realizar aquele negócio, para resolver aquele problema, para alinhar uma questão pessoal, fazer um planejamento familiar. Mas você não pode querer ficar puxando a vida da pessoa, o negócio da pessoa. Então, é onde a gente tenta aí voltar. Acho que é o limbo onde, às vezes, a gente escorrega. Mas você sabe que, para mim, depende muito de onde está o seu foco. E eu te falo o seguinte, assim, eu não tenho vergonha alguma de vender. Absolutamente. Por quê? Porque, eu sinto que eu não estou empurrando nada para ninguém. 2, eu concordo com você, timing é tudo. Tem hora que não é o timing e você forçar vai ser horrível. E quando o meu foco está em você, normalmente eu estou te trazendo alguma coisa que faz sentido no contexto, mesmo que você vire para mim e fale, puta, Bruno, acho que agora não, mas você não vai se sentir agredido, entendeu onde eu tô querendo chegar? É o feeling. Você vai falar, ele trouxe num contexto, ele trouxe porque ele achou bacana, ele trouxe porque combina comigo. Então, eu tento, e eu não sou perfeito, longe de ser perfeito. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que você falou da sorte, 200%. Só que é estatístico. Quanto mais você se coloca na situação de ter sorte, mais sorte você vai ter. Então, aí que entra para mim venda ser um jogo de número. Porque você vive... eu sou fascinado. A gente teve um janeiro histórico na empresa. Eu nunca tive, eu estou nisso desde 2017 para 2018, eu nunca tive um janeiro que nem eu tive. Eu brinco que dezembro para janeiro foi uma lombada pra gente, assim, sabe? A gente também. Teve a gente também. Então, muito louco, assim, muito louco. E eu fiquei pensando nisso, eu sempre faço questão de sentar com a Glau, né, que trabalha comigo, e mostrar para ela de onde veio, porque eu acho super importante, até educativo, para ela enxergar que não é do dia para a noite. Então, a hora que você vai puxando o fio, você vai ver, puxa, esse aqui é um cliente que comprou. Puxa, esse é um cliente que tinha entrado numa entre-safra, mas eu me mantive ativo na cabeça deles dela, agora voltou um time legal. Esse é um cliente que está batendo na porta, está batendo na trave há 2 anos, e a gente abriu. Então, eu fico fascinado quando você consegue enxergar. Lógico que não é para tudo, você tem também a sorte operando aí, né? Alguém que indicou para alguém. Mas, de certa forma, para mim, quando você consegue enxergar aquilo que você está fazendo, de alguma forma ecoar no resultado que você está tendo, que é esse nexo causal que a gente tenta estabelecer, se não minimamente uma correlação, porque pode não ter sido uma coisa, né? Pode ter sido fruto de várias, uma conjunção de coisas, mas quando eu consigo enxergar que, puxa, olha só, essas ações que eu fiz no tempo, elas levaram esse resultado, você começa a entrar, para mim, num ciclo virtuoso, que você começa a converter mais, ao passo que você está convertendo mais, você está com mais perspectiva, você negocia melhor, Sim. Você está com menos faca no pescoço, ao passo que você vai enxergando o nexo causal entre eu fiz isso aqui rolou, você consegue fazer mais disso, então você consegue escalar dentro das coisas que estão dando certo, e eu sinto que você vai entrando nesse ramp-up. E aí fica uma delícia vender, porque a pior coisa para vender é quando você está ansioso. Quando você está ansioso, eu falo que o pessoal sente o cheiro de sangue na água, sabe? Que você está ali, puta, eu preciso converter esse negócio. E você vai fazer besteira. A tendência é que você faça besteira, não sei se você concorda com isso. Sim. Eu falo que o que a gente gosta, assim, é quando o sócio aparece na frente do cliente porque o cliente precisou, né? Então, a gente faz auditoria. Auditoria são todas as áreas do direito. Então, vai o imobiliário, trabalhista, contencioso, tributário e tal. Aí fala, peraí, eu vou pôr todo mundo aqui? Não. Aí o cliente vai chamando. E o sócio tem a oportunidade de se mostrar para o cliente na hora que o cliente precisa, né? Então, auditoria, esses negócios que pegam todas as áreas do escritório são a melhor oportunidade para vendas. E acaba, né? Você resolveu aquele negócio de chamar... Faz auditoria, puxa, mas tem um passivo trabalhista gigantesco. Espera aí que eu vou chamar meu sócio trabalhista aqui. Aí ele vem, endereça, a multa não é 150% que os auditores levantaram, pode reduzir essa não conta, essa é importante e tal. Na hora que o cliente vê aquilo, aí você fala, tá bom, obrigada, você pode sair da sala, sair do vídeo agora, né? Que aí, antes entrava a pessoa na sala, tomava um cafezinho, era muito mais gostoso. Sim. Falava, bom, agora às vezes entra no vídeo, sai. O cliente conheceu aquele sócio. Daí, se ele performou bem naquele assunto específico, naqueles 10 minutos, o cliente vai chamar ele na próxima vez. Chama, fala, deixa eu falar com aquele seu sócio. Ou ele mesmo pode entrar em contato com o cliente, é uma coisa natural.
Venda. Quando é venda, não cold call, mas você vai lá, fala, Primeira vamos visitar reunião, uma fábrica, vai todo mundo, vai um de cada área e tal. É assim, a gente tenta não ir em tantos sócios, um de cada área. Às vezes eu cubro algumas áreas, outro sócio cobre outras, ou eu não vou, outro cobre a minha. Porque senão também fica muita gente na sala, o cliente se sente um pouco acuado, um monte de advogado. Total. 5, 6 pessoas, 7 pessoas olhando para ele, fica aquele silêncio assim dos outros. Então, assim, são situações que a gente já se viu e fala, não quero mais passar por isso, não vou. Mas é curioso isso, né? Porque, enfim, ainda não dá para divulgar, mas eu tô com um negócio novo que está saindo daqui a pouco, espero que vai dar tudo certo. E a gente estava testando, e a gente não faz isso. A gente estava testando as reuniões de prospecção, porque a gente tinha feito uma, eu falei, eu não fui bem. Aí eu sentei hoje hoje de manhã, antes de vir para cá com o João, que é o meu sócio nessa nova empreitada aí que a gente está fazendo. Eu falei, João, não fui bem, cara. Eu queria entender onde que eu acho que eu não fui bem. E aí a gente dividiu em 3 partes a reunião. Eu falei, a primeira parte foi a abertura. Como é que eu consigo fazer a abertura com os direcionadores? Já tentando encaminhar melhor o assunto, tal, para a gente já voltar a bola pro potencial parceiro, potencial cliente e tal. Aí eu fui testando, que nem teatro mesmo. Eu falei, o que você acha de eu falar assim e tal? Ele foi dando dica e tal. Eu falei, o miolo, acho que a gente até foi bem, mas a gente precisa incluir mais histórias, a gente precisa fazer mais isso. E aí uma das coisas que a gente estava discutindo era o que é o melhor outcome que a gente tem para aquela primeira reunião. Óbvio que vai variar conforme o contexto, mas eu acho que isso a gente também erra, porque a gente vai com uma falsa assumption que meu melhor outcome é sempre conversão, mas isso é mentira, porque não é realista, e 2, por vezes o cliente te pedir uma proposta, ele está te pedindo para tirar você da frente dele, me manda uma proposta guarda-chuva para fazer isso aqui e nunca mais, e grilos. Para ser a terceira proposta, ele já escolheu, né? Exato, então eu falei, puxa, e a gente ficou debatendo qual que é o melhor outcome, dado o business novo que a gente está montando, tal, para esse tipo de produto e solução. Eu falei, puxa, eu acho que o melhor outcome é esse. A gente falou, vamos tentar buscar isso? Então, porque eu acho que falta essa preparação, e aí você entra muito seco e meio que dependendo. Por mais até que você faça a preparação, que a gente já falou sobre isso também, por vezes fica muito solto. E você não tem um norte, falando assim, puxa, eu acho que essas são as minhas hipóteses, né? Eu acho que tem 3 assuntos que podem estar pegando, deixa ir cutucando cada um e ver qual que o cliente engaja mais, e de repente um próximo outcome vai ser a gente marcar um próximo café, que você se interessou, ou tem um evento do escritório que a gente vai fazer e eu te convidei para ir, você vai, ou vai ter algum evento que eu vou te encontrar depois, porque eu acho que volta a ansiedade, né? Quando você tira essa visão curto-prazista, a venda ela vai ficando um pouquinho mais orgânica com disciplina. Né? Ela vai ficando um pouquinho mais orgânica. Você vai sentindo que você vai conseguindo encaixar nos times melhores porque você está se colocando mais na situação de. Pior coisa, você está ansioso e ter que sair disparando, porque a chance de você pegar o time errado... aí você fala em cima da pessoa, você percebe que você interrompeu, falou uma coisa que não deveria. Acho que quem faz venda sabe que já errou. Você sente quando você errou, né? Sente. Agora, a melhor coisa é quando você tem assunto, né? Se você pesquisa, você tem assunto, você sabe, você conhece a empresa. E a gente fala, hoje em dia é tão fácil isso, né? O Fernando sempre falava, o Fernando Curi falava assim, toda vez que eu me dediquei, eu tive muita sorte, né? E a verdade, eu falo assim, voltando à sorte, nem sempre é sorte. Toda vez que eu me dedico muito, eu tenho muita sorte. E é um pouco isso, não é só olhar o site da empresa, olha o LinkedIn do teu interlocutor, olha o perfil, as operações que já fez, o número de fábricas que tem, as operações que já fez, o perfil das investidas, quando é fundo. Então, tem um monte de lição de casa, mas tem mais ainda. Hoje em dia, o escritório tem a ferramenta de pesquisas onde você põe o nome da empresa, o CNPJ da empresa, sai todas as empresas do grupo econômico, quem está relacionado, você mapear onde você vai fazer due diligence, será que eu faço em todas? Essa eu preciso fazer? Configura grupo econômico ou não? Aí você vai lá e descobre que, outro dia, tem um caso interessante, a gente estava fazendo um bid com uma boutique de M&A e a pessoa falou, eles já estão praticamente com o escritório escolhido, mas eles pediram para cotar mais um, você topa? Eu falei, claro que topo. E aí fui pesquisar, aí eu queria mesmo, né? Eu queria mesmo pegar. Eu falei, agora eu vou pegar. E aí eu estudei, de repente eu vi que eles tinham um monte de crédito, que é o que a gente chama da superveniência ativa numa venda, né? Era um M&A.
Aí eles falam, não, porque eles estão falando... O nosso cliente falou, potencial cliente na época, falou, eles estão falando que a gente tem um monte de dívida, que a gente tem isso. Eu falei, isso a gente vai mapear na auditoria, vai fazer a análise de risco com os auditores, o tal do risk assessment. Mas, e os créditos que vocês têm? Vocês falaram com eles sobre isso? Não, que crédito? Eu falei, não, vocês têm um monte de crédito, vocês entraram com várias ações contra o fisco por conta de créditos que vocês tinham. Isso é superveniência ativa, isso é dinheiro de vocês. Se isso se realizar no futuro, tem que voltar para vocês. Não, doutora, mas onde é isso? O que é isso, né? Uma empresa familiar. Não, gente, aí puxei, né? A capivara estava na minha mão, projetei na tela, ó, vocês têm crédito dessa ação, dessa ação. Esse é provável que vá se realizar, o outro acho que não, esse sim. Deu X milhões de crédito. Ninguém falou isso pra gente. Eu falei, mas quem entrou com essas ações? Ah, foi um advogado que já não trabalha mais com a gente. Eles nem lembravam. Levamos o caso. Levamos o caso. Você trouxe Lição de insight, casa. você agregou valor, né? E assim, tá lá. Assim, quase todo mundo consegue ter acesso a essas informações, são públicas, né? Então, é um pouco isso. Se você tem assunto, facilita tanto a venda. Eu acho que também tem duas coisas nisso que você está trazendo. Uma, para mim, é repertório. Porque para mim é mais amplo que isso, é você ter repertório no sentido técnico e também no sentido de estar antenado o que está acontecendo no mundo, né? Você conseguir falar sobre diferentes coisas, acho que às vezes as pessoas subestimam isso, né? Se manter informado é uma coisa que eu bato muito na tecla, eu sou o alucinado eu ainda leio jornal físico, né? Eu também, 2. Amo. Eu também. O Estadão ficou muito bom, o menor, né? Nossa, ele adoro. Ficou uma delícia, o valor café é difícil. da manhã, quando você tem 15 minutos para ler aqueles 2 jornais, nem que seja só separar para ler à noite o que você vai ler. E eu tiro foto, mando para os clientes, eu sou maluco do valor econômico, né? Então, acho que tem essa questão de ter repertório e uma história super rápida, não vou dar aqui o nome, acho que a pessoa não se importaria, mas só para não... Vai que ela se importa, né? Eu tenho um amigão que ele estava... E ele tem uma abordagem muito expansiva, assim, em prospecção, sabe? Aquela pessoa super expansiva. E a gente estava comentando esse negócio dos detalhes, que é um pouco o que você estava falando também, né? De você se preocupar. E ele descobriu que o potencial cliente era torcedor do Inter, roxo, assim, roxo, amarelo, tudo. E aí, estava terminando a reunião, acho que era a segunda, terceira rodada que eles estavam fazendo, ainda para ser contratado, ele falou assim, olha, não posso te deixar ir embora, só um momento. E aí ele foi lá na sala dele, vestiu a camiseta do Inter e falou assim, agora a gente vai fechar esse negócio. O cara deu risada pra caramba. Tá? Você falou, foi isso? Óbvio que não, se ele tivesse pisado no tomate e não fosse bom... Mas eu acho que os americanos têm uma expressão que eu amo, que é proxy, né? Uma coisa representa a outra. Então, eu até brinquei... Foi essa semana que eu brinquei, que um cliente, eu participei... A gente vai começar um projeto novo e eles iam fazer um onboarding com uma galera nova. Eles falaram, você quer vir? Porque a gente vai falar do escritório e tal. Eu falei, quero. Eu não pude participar ao vivo, eu acabei participando online. E eles estavam mencionando essa questão do detalhe. Eu falei, puxa, quando eu era da Ambev... Você vai me achar um mal agora, tá? Mas a Ambev distribui Pepsi. Então, eu entrava numa sala de reunião, para fazer alguma reunião com potencial escritório, ou o escritório já atende a gente. Quando eu via a Coca, não é que eu falava, ponto negativo. Não, eu falava, tudo bem, não é comum ter Pepsi. Mas quando tinha Pepsi, eu falava, foi intencional. Porque não é comum. E o que você acha disso? Eu acho que são juros compostos. Eu acho que o que você quer... Eu adoro estudar hospitalidade. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o setor de hospitalidade, né? Tem até um livro que eu super recomendo que chama Unreasonable Hospitality, do cara do Eleven Madison Park. Eu até falei com o Pedro Hermeto, que é dono de restaurante, também um querido, aqui não lembro qual temporada agora foi. Mas eles estavam falando que tem alguma coisa, acho que é no prato deles, que eles põem algum detalhezinho. Ele falou, cara... 2% dos clientes percebem o que a gente fez, só que os que percebem falam, olha o nível de cuidado que esses caras tiveram. Então, para mim é tudo sobre cuidado. É o quanto você está sentindo que eu me preocupei e eu pensei em você. Então, óbvio que não é só isso, só que eu acúmulo de várias coisas. E eu tenho medo, aí, o exemplo que você deu da camiseta é algo que eu não faria, não é que eu acho errado. Eu além da vergonha de fazer algo disso, eu pensaria de stalker, você fica olhando o meu LinkedIn, ou quem tem Instagram, ou outras redes sociais, você fala assim, você vai lá e põe uma camiseta,
assim, é uma coisa que eu não faria, não acho errado, não teria coragem de fazer. E, por exemplo, a questão da Pepsi também, né? A gente sabe, a turma da Ambev não pode ver Coca, não tem Coca. E eu tenho amigos do coração que vêm em casa, e quando eles vêm em casa... Abre tua geladeira? Não, toma, do que não for da Ambev, a gente já sabe, a gente deixa para todos, quando tem festa em casa, alguma coisa assim. Mas o que eu fico pensando é... A naturalidade, sabe? A naturalidade, o cliente tem que saber que você tem que sentir que você vai ser assim sempre. Não é na reunião de captação só que você vai estar daquele jeito. Claro. E que naquele dia você não vai tomar Pepsi, mas todos os outros dias do seu escritório vai estar cheio de Coca-Cola ou não. E é difícil, né? Porque agradar de forma pontual e artificial é mais fácil. Agora, ficar casado, e aí a gente fala casamento, ou casamento com o cliente, onde ele vai saber, puxa, essa cláusula... Eu não consegui cumprir o prazo. Eu prometi para hoje, mas vai ter que ser amanhã. E é uma relação construída, é uma relação cheia de... cheia de... acertos e erros, né? Quando você está num processo muito longo, às vezes você decepciona numa área, ou num contrato, ou numa cláusula, e depois o cliente fica super feliz com você, porque o global foi melhor, ele sabe que você demorou naquele dia, porque realmente era complicado. Então, voltando para a venda, eu só tenho um pouco de medo desse passo a mais. Mas acho que vale a pena pensar, né? Que custa você agradar um cliente? Quando ele vem natural, e aí, desculpa também se eu estou falando demais aqui, não, mas é sobre isso. Eu sou judia, né? Então, às vezes, quando eu vejo... Os judeus, eles se identificam por nomes, características pessoais, toques, pode ser um anelzinho que você está usando. E aí, eu já percebo que tem alguma coisa que eu posso falar sobre isso. Às vezes, a pessoa está desconfortável, Os últimos anos não foram fáceis para a colônia, né? Sim. Então, às vezes vinha cliente gringo e ele queria saber como é que estava no Brasil, se está sentindo bem, mal, como é que está reagindo, se está se sentindo bem no seu país, está se sentindo desprotegido. Então, esse tipo de conversa que surge natural por uma identidade religiosa ou cultural ajuda bastante. Em várias coisas, né? Mulher também. Eu gosto de trabalhar com as minhas clientes mulheres. Acho que elas gostam também, porque tem uma hora que dá um break, ou sei lá, você entra antes no vídeo, aí você faz assim, aí ela faz assim, não, peraí, tá bom aqui. Coisas que você se sente mais à vontade com uma mulher de fazer. E essa identidade é boa, né? Para quem está vendendo ou para quem está comprando, porque ela se sente mais à vontade com uma pessoa que sinta a mesma coisa que ela sente naquela circunstância. Mas é aí que eu ia tocar. Eu acho que, por vezes, a gente se pega muito no micro e esquece da fundação, do princípio. Não é sobre, amanhã eu vou ter que descobrir o time de futebol do cara. Não. Para a pessoa que fez, dado o contexto, fazia sentido. Mas qual que é o princípio? Ela estava do jeito dela, que pode ser diferente do seu, querendo agradar, querendo pensar, querendo, ir um pouco extra mile e tal. Então, eu sinto cada vez mais que isso tem a ver com várias coisas, né? Uma, não vai encaixar com todo mundo, e isso é difícil, né? A gente perceber e aí é legal de vocês terem uma multiplicidade ali de sócios, e aí vem uma habilidade de saber trocar interlocutor, que a gente não tem muitas vezes. Tem que. Concorda? Obrigatório. Total. A gente já trocou sócio, o cliente não está satisfeito com você, ainda bem que o cliente falou. Eu dou graças a Deus quando o cliente fala, eu falo assim, cliente, não gostei daquele sócio, não tem problema nenhum, temos outros 4 na mesma área, com o mesmo preparo para te atender. Adoro. Agora, quando o cliente não fala e você começa a perceber e você tem que explicar para aquele sócio, não está legal, vamos trocar, pega outro cliente, se dedica a outro assunto. É muito bom você poder ter essa heterogeneidade. Isso é bom tanto na venda quanto na prática do trabalho, né? Porque tem cliente que se identifica com um sócio mais ativo, que fala bastante, que divide com o cliente todas as questões daquele processo ou daquele contrato. E tem cliente que fala assim, não, resolve, não fica me ligando, não fica me perguntando, só resolve. E você tem sócios que são de um jeito e de outro. Sim. Isso é tanto na venda quanto na execução do trabalho. Da reunião de venda, a maioria das reuniões de venda, eu vou com um sócio que é bem... Eu vou com o Henrique, né? Na maioria das vezes. A gente é bem diferente. A gente trabalha juntos há
deve fazer quase uns 30 anos, porque começou antes de abrir o KLA. A gente é super diferente no jeito de ver as questões, no jeito de abordar, no jeito de falar. Eu vou lá, eu como muito, eu pego a coisa do cliente e falo, eu quero comer. O Henrique fica olhando, assim. O Henrique é aquela pessoa que você fala, você quer um copo d'água? Não precisa de nada, tá? Eu não. Eu quero café, água, eu café, quero maquiagem. bolacha, tem fruta, quero tudo. Então, e aí vai ter gente que vai gostar do jeito dele ou do meu. Tem gente que não se importa, mas... Eu falei uma coisa na brincadeira, mas a forma como a gente enxerga as questões são bem diferentes, né? Então, eu tenho o meu background de contencioso, eu sempre vejo onde pode ter uma cláusula que possa dar um problema com o juiz, uma arbitragem, como um juiz vai ler, como um árbitro vai ler. O Henrique não, ele tem um outro enfoque, da onde vem o investimento. Então, e assim são quase todos os nossos sócios, né? Tem jeitos diferentes de falar, de ver a questão. E aí você vê que o cliente, quando tem um sócio seu que falou um negócio e o cliente olhou para ele, ficou olhando para ele, deixa. É ele que vai vender, ele gostou dele. É a mesma coisa, você tá num bar, tá com as suas amigas num bar. Você gostou o cara gostou da sua amiga, esquece, não fica tentando você vender, entrar no meio. Não, deixa. É pro escritório. E aí, no nosso escritório a gente não tem client fee, não tem nada disso. Então, se o cliente entrar pro escritório, é bom para todo mundo. Depois, você vai lá, você vende a sua área e tal. Mas levar um grupo de sócios diferente, que consiga falar com vários tipos de clientes, eu acho que é um dos segredos da venda também. Eu acho. Tem muito ego, às vezes, por trás, as pessoas não têm E, de novo, né, a gente leva tudo muito no fígado, né? Eu confesso que eu também, por vezes, tenho dificuldade de lidar com isso, e eu tento me colocar nesse lugar de falar assim, puxa, faz parte. Então, vão ter clientes que eu vou encaixar mais, clientes que eu vou encaixar menos. O que eu tento fazer, obviamente, eu não imponho totalmente o meu estilo. Eu tento também... teve uma vez até o pessoal que estava presente vai dar risada, porque eu tenho esse jeito de chamar paulistano, tudo vira sílaba, né? E eu tento me segurar, mas às vezes sai. E aí eu tava dando um treinamento e tem o Eduardo lá desse escritório, que eu acho que ele nunca foi chamado de Edu na vida. Ele é um pouquinho mais formalzão e tal. Eu virei e falei, Edu, gente, parou no... Começou a rir. O pessoal começou a rir. Falou, cara, ele nunca chama... Não, aí eu brinquei, né? Eu falei, gente, doutor Eduardo, desculpa. A galera riu e tal, mas eu não posso impor, né? Se ele não gosta de ser chamado de Edu, eu não vou chamar ele de Edu. Então, eu também, às vezes, erro no read the room, né? Mas você tocou num ponto, quando você estava falando, que você falou assim, você tocou em passagem, né? E agora você voltou um pouquinho para ele, quando você estava falando do client fee. Então, você tinha falado das mudanças que vocês vivenciaram ao longo desses 24 anos. E você mencionou do escritório teu quarto filho. E teve algum vídeo de vocês, acho que foi um vídeo de 20 anos, que eu achei, quando eu estava pesquisando para o nosso bate-papo, que... O manifesto. E que teve mais alguém que falou sobre o escritório ser considerado escritório filho, agora de cabeça eu não lembro quem foi. E eu gostei da analogia, eu vou puxar ela um pouco, né? Então, pensando nessa vida desse filho, né? Porque na nossa vida a gente tem alguns marcos, alguns turning points, algumas mudanças importantes, seja por dinâmicas internas ou seja por dinâmicas e contextos do próprio mercado, né? Então, olhando para essa vida do teu filho que não é adolescente, aí de 24 anos, o que são marcos importantes que você enxerga assim, ao longo dessa trajetória, que foram, momentos importantes? Você, de certa forma, já tocou num... meio que de passagem, sobre compensation. O que para você, na tua leitura, foram momentos importantes, marcos importantes do escritório? A formação, que obviamente foi um momento... Nossa, eu lembro de cada coisa que eu sentia naqueles dias. Eu ia para o escritório numa preocupação, então foi fundamental. O Fernando, como eu te falei. Depois de 5 anos do escritório, quando a gente estava voando, a gente resolveu fazer uma festa em Trancoso. Mas a gente resolveu levar todo mundo para Trancoso. Todos os colaboradores. Não só sócios e advogados, todo o administrativo, todos. As copeiras, os boys, todo mundo. E tinha gente que não tinha nunca nem pego avião ou visto mar. Olha, que legal. Foi assim, de chorar. Você via aquelas pessoas todas juntas, eu ficava arrepiada até hoje, em Trancoso. A gente fez 3 dias de festa, né? Em Trancoso, com todos os colaboradores. Então, esse foi um momento que eu me lembro...
turning point do escritório, a gente falou, deu certo. O primeiro ano foi a festa no MAN, no Parque do Ibirapuera, a gente já achou que estava começando a dar certo, não era mais um grupo de amigos enlouquecido, querendo trabalhar junto como um sonho, já tinha dado um pouco certo, a gente tinha feito operações minimamente relevantes para um ano de escritório. O 5º ano, a festa de Trancoso. Eu acho que a saída do Fernando foi da sociedade, né? Ele continuou no escritório e dando bronca ali quando a gente escreve alguma coisa errada. Eu morro de medo, né? Que o Fernando tem um... É maravilhoso. A gente senta, assim, ele olha... Eu vou fazer uma pausa para falar do Fernando, que o Fernando, ele, desde que a gente criou o escritório, ele falou assim, olha, é o seguinte, aqui não tem legalês, vocês podem estudar o que for, mas... Legal Opinion e memorando, a conclusão é na página 1, na primeira página. Você me perguntou isso, a resposta é isso. Não, mas Fernando, não é assim. Não, é assim. Você responde aqui. Item 2, e se quiser você vai para a segunda página. Fundamentação. É porque isso, por causa desse artigo, porque aconteceu aquilo, os fatos são assim. Então, você pode até ir levando à conclusão, mas a conclusão tem que estar na primeira página. Se não tivesse, não saía o memorando ou a Legal Opinion do escritório. Então, isso já era uma coisa dele, e às vezes tinha textos longos ou muitas referências a ler. Ele, chacoalha isso daí, doutora, tira tudo isso daí e volta com um negócio mais seco. Você vai aprendendo a enxugar, raciocinar e entregar o que o cliente quer, né? E cada vez isso está mais importante, porque às vezes o teu cliente quer um memorando, uma legal opinion, às vezes ele quer um e-mail, ele só quer o e-mail, porque ou ele quer um PowerPoint para mostrar para os conselheiros dele, para a diretoria dele. Eu falo, o que você quer? Qual é o deliverable? Não, eu quero um PowerPoint. Você faz para mim? Claro. O que você quer? Quer uma tabela de Excel, porque eu quero testar esses tributos que você está me falando. Então, a gente dá a tabela de Excel pronta para ele praticar. Então, quando o Fernando não estava mais lá conduzindo, né? A gente tinha 30 anos. Aos 40 e poucos ali, quando eu já comecei a me desenvolver bem mais sozinha, e eu acho que ele saiu da sociedade nessa época. Foi uma época que deu um pouco de receio e depois a gente viu que não. Ele continuava com a turma, continuava liderando tudo. O escritório nunca teve nome, a gente sempre apostou nessa sigla KLA, né? No KLA como um todo, não tinha o nome do Henrique, da Karen, da Mariana, não tinha o nome da Melissa, era o KLA. E o Fernando falou, vamos trabalhar juntos no KLA. E a gente mudou o modelo do escritório. Então, não era mais um escritório que pagava os advogados e sócios por hora, era um modelo colaborativo do escritório, onde a gente vende juntos, a gente vai ganhar juntos, tem uma proporção do trabalho que vai para cada setor ou para cada sócio, conforme a sua avaliação, mas não é uma coisa tão individualista. Foi ótimo para o escritório, para os sócios, para os advogados, para os clientes, principalmente para os clientes, porque eles perceberam que os sócios e os advogados não estavam puxando as coisas para si, mas estavam entregando para um grupo que tem capacidade de abordar melhor o problema. E o outro turning point, acho que foi a volta da pandemia, que a gente reformou o escritório inteiro, derrubou todas as paredes e senta todo mundo junto, né? Literalmente, todo mundo junto. Não são baias, não tem sala, ninguém tem sala, nem o Fernando tem. São mesas como a nossa, que a gente está conversando agora. Então, por vezes, você pode ficar doido, a gente tenta não falar alto, tá? Mas você trabalha junto, você põe aqui o papel na mesa e você normalmente senta com a equipe que vai ser a equipe de abordar aquele problema. Você pode sentar em qualquer lugar, não tem lugar fixo. E isso traz um olhar para as questões do cliente muito bons e um treinamento para o time júnior muito bom. O time júnior que vê isso, aprende a forma como você atende um cliente, como você revisa um contrato, puxa a cadeira, ele não precisa ir na sua sala para revisar um contrato. Ele entregou o contrato e fala assim, vem cá, essa cláusula não está boa, senta aqui. Aí divide a tela já na hora ali com a cadeira atrás de você. Isso é treinamento, acho importante para o treinamento. Tem uma educação desse open space, é uma coisa que a gente tem que ver o quanto vai dar para segurar, né? Às vezes você tem que ir para uma sala para se concentrar, às vezes o pessoal prefere ficar em casa se for para fazer uma revisão muito profunda, mas acho que esse foi um turning point do escritório também. E a trazida de outros sócios. Deixa eu dar um duplo clique antes de você ir para essa dos outros sócios, porque eu achei super interessante o que você estava trazendo, né? É algo que eu sempre fico me debatendo, até porque hoje a gente é pequenininho, não um problema, mas desse aprendizado não formal, né? Que é isso que você estava falando, de vem cá,
né? Que você não vai agendar um Teams para necessariamente fazer isso, é muito custoso, assim, do ponto de vista de tempo. Você fala, puta, deixa eu revisar aqui, toca pau. E eu acho que uma das coisas que está se discutindo muito é como que você treina essa turma mais nova, né? Como que você... E eu sempre falo isso, né? Acho que para mim, eu comecei a estagiar em 2002 lá no Trent, né? O aprendizado era muito informal. Era muito você virar pro lado e falar assim, como é que Como eu faço como é que eu faço isso aqui? Eu lembro dos primeiros... Eu trabalhei em societário também, né? Eu lembro dos primeiros atos societários que eu fiz, eu brinquei que era sangue na tela, assim, né? Eu só acertava CNPJ, né? O resto tudo estava errado. E o fato de alguém ter me guiado pelas mudanças e mostrando o que era estilo, o que era realmente necessário, é super importante, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento agora tricky, né? De como que você equilibra essas coisas, né? De você... E aí a gente vê todo esse movimento que a gente está vendo agora, né? Nosso Estadão está falando bastante sobre isso. Então, dos escritórios voltando a bombar e várias empresas, o Nubank anunciou recentemente. Então, como é que você enxerga isso, né? Você estava falando do Open Space, mas eu queria puxar o gancho desse aprendizado... do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de excelência e nessa era de IA também que a gente está vivendo, né? De como que essa turma vai ser treinada. Eu vou ser super sincera com você, sobre a crise do Open Space, que é algo que a gente pensa direto. Então, da mesma forma que tem essa naturalidade, né? Lá a gente se chama de K, né? Me chamam de K, eu chamo outro ou chama de Cal, que é a minha sigla, né? Daí eu chamo Orro, Odel, tal. A gente é assim, né? Vai chamando pelos apelidos também. Vem cá revisar, tal. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque aqui do meu lado eu sinto o Álvaro, que é meu sócio fiscal. A gente trabalha junto direto, sinto eu, Álvaro e o Henrique, os três juntos. Eu não posso atrapalhar ele, né? Então, quando eu tinha a sala fechada, que vinha... Nunca foi portas fechadas, sempre foi de vidro, né? Aquele esquema WPP que já era. Então, as pessoas entravam na sala, às vezes a gente ficava pingando, suando na sala, revisando o contrato em 3. E agora, eu faço isso naturalmente, quando ele não tá, quando ele fala, não tem problema, tô fazendo outra coisa, pode revisar aí. Então, é uma crise do Open Space. Eu falo para todos os escritórios que estão pensando em abrir, vem ver o nosso escritório, falo, pensa bem, porque tem que ter um comportamento, tem que ser bem comportado para isso. Mas, assim, é fundamental que você vá ao escritório quase todos os dias. Eu não vejo por que não ir todos os dias, mas tem a crise ali de, quando você é mãe, né? Teria sido muito bom poder ter ficado em casa quando o meu filho mais velho, o Marcos, quando ficava doente, né? E eu, ficava cada 2, 3 horas, eu pegava o celular que ficava na mão da minha secretária e ligava para ele, eu ia no banheiro para ligar, e aí, tá, como é que tá a febre dele e tal. Se aquele dia eu pudesse ter ficado em casa, trabalhando de casa, teria sido muito bom. O meu mais novo, Digo, já teve... Nem teve também. Eu também não podia ficar em casa muito naquela época. Então, eu acho que trabalhar de casa tem benefícios. O dia que você precisa cuidar do seu filho, o dia que vai ter uma obra na sua casa e tal. Mas a regra aí para o escritório, assim, ela é tão boa para o escritório, para você, para o cliente, faz toda a diferença. A gente acredita nisso. A gente tem respeitado o 3x2 que a gente estipulou há um tempo, mas porque a gente sabe que tem gente que mora longe e prefere não perder tanto tempo ali no commuting. Mas eu acho que o treinamento on the spot ali é fundamental. Eu aprendi assim. Eu aprendi vendo tanto o Altamiro no Demarest e os outros sócios que eu tive de chefe, os meus sócios do contencioso, vendo eles revisando na tela. Não, escreve, não, corta, isso aqui não é aqui. Põe a página de baixo. E aí você vê que faz sentido. Você vê a pessoa pensando e montando um contrato ou uma petição. Eu acho que o treinamento on the spot é a melhor coisa. Levar na reunião. Não é bom levar todo mundo na reunião. Não é bom levar quando você vai fazer essa venda, como a gente falou agora. Já está trabalhando, está aquela aquisição que tanto faz, quantas horas vai gastar, porque o preço já está fechado. Leva o teu estagiário, deixa ele ver. Eu ficava lá grampeando coisa e rubricando, enquanto eu via eles falando, eu ficava rubricando. Eu tinha 18, 19 anos, eu ficava rubricando e vendo o doutor Altamiro brigando na mesa ali. Quanto eu não aprendi. Quanto eu não aprendi. E só mais uma coisa, disso eu aprendi. A gente era chamado lá no Demarest, na sala do Dr. Altamiro. Vem aqui, Florzinha, revisar um negócio. Ele falava assim, né, pra gente. Ele nem devia lembrar o nome de todos, né? Então, Florzinha, vem cá revisar esse negócio aqui. E aí tocava o telefone dele, a secretária. Dr. Altamiro, posso passar o presidente da Ford? Óbvio, né? Daí ele ficava lá. E você não podia sair da sala naquele momento. Você não pode sair. A não ser que ele falasse assim, fizesse esse sinal, você tinha que ficar lá.
E aí, quando você ficava lá, não tinha o seu celular ou outra coisa para olhar. Porque hoje em dia, na hora que acontece um negócio desse, toda uma pessoa pega o celular e começa a fazer outra coisa, né? Não, eu ficava olhando, vendo como ele reagia com o presidente da Ford, ou passando um negócio novo para ele, ou reclamando de alguma coisa. Eu ficava olhando aquilo, a forma como ele reagia, a forma como ele endereçava, pensava numa solução. Poxa, isso é treinamento on the spot. Hoje em dia, as pessoas não querem perder tempo. Tem tantas outras coisas para fazer. E eu não estou criticando, eu também sou assim. Se você me falar, espera aí, eu também vou pegar o celular e dar uma olhada nos meus grupos de WhatsApp, ligar para o meu filho, ligar para minha mãe. Mas quanto mais tempo você vê a pessoa praticando, melhor você fica, né? Mas sabe um negócio? Eu também penso muito nisso e eu acredito muito que a consciência no processo. O que você estava falando do celular, porque eu estou até com um livro para ler, eu ainda não vou recomendar porque eu não li, mas ele foi super bem recomendado, que chama Foco Roubado, que fala muito sobre isso, né? Sobre essa perda do foco que a gente está tendo. Tem um outro autor que até eu tenho um e-book sobre isso, chama Atenção Fragmentada, né? Essa fragmentação da atenção. E eu concordo com você que é esse equilíbrio, né? Tem vezes tudo bem. Você vai lá, vai ver tua mensagem, vai ser um negócio. O problema é quando isso vira um default, ou quando você... Eu tive o privilégio de assistir em Washington uma palestra com o Charles Duhigg, que é o autor do Poder do Hábito. Queridíssimo, depois eu troquei uma ideia com ele é jornalista, né, tal, fala super bem, super palestrante. E ele falou um negócio na palestra dele que me pegou muito, que ele falou assim, todo hábito ele começa com uma decisão, mas essa decisão vai desaparecendo no tempo. E aí você vai simplesmente repetindo porque você está nesse piloto automático, o que tem uma questão aí de evolução da espécie, né, então a automação ela gasta menos energia, então tudo que você faz no automático é mais fácil para o teu corpo. É menos gasto energético. Então, hoje, para escovar os dentes, você não precisa ficar pensando tal. Quando você era pequenininha, amarrar tênis, umas coisas. Então, tudo que o cérebro conseguir delegar para o automático, para ele é mais fácil. Por isso que é difícil quebrar hábito. Porque é um gasto energético maior quando você vai quebrar um hábito. Sim. Então, eu gosto muito daquela definição do Viktor Frankl, que entre o estímulo e a reação tem um espaço. E é nesse espaço que você toma a tua decisão. Então, o que eu tento fazer, na linha de não ser absoluto e falar, não, eu nunca olho. Não, claro olho. Que olho, né? Só que eu tento ter uma pausa entre os movimentos. Então eu falo, por exemplo, academia. Eu não olho. Porque eu falei, cara, eu tenho X tempo para fazer academia, né? Sua vida é uma loucura. E eu gosto do tempo entre um exercício e outro para eu ir maquinando. A minha esposa é muito risada. Às vezes eu falo demais aqui, mas eu vou contar essa para você. Minha esposa falou, cara, isso é tão de velhinho, mas eu tô agora andando depois das refeições, porque disseram que é ótimo para digestão. Ótimo. Disseram que é ótimo, tá? Lá vou eu, então eu vou dar um rolezinho ali de 10, 15 minutos. Tá? Depois do jantar também? Depois do jantar também. Opa! E aí, eu sou muito metódico, né? E aí... Eu não levo nada, até para não ser roubado, né? Não levo celular, não levo nada, tal. São 10, 15 minutos, eu ando ali, eu moro em Perdizes, perto da Cardoso, eu ando ali na Cardoso e tal. Então, quem estiver lá em Perdizes vai me ver lá andando, dependendo do horário. E eu achei tão legal ter esse momento, mesmo que seja 10, 15 minutos, porque uma das coisas que eu percebi, pelo menos comigo, é que o conhecimento, né? Os ganchos e os links de conhecimento, eles não vêm... Eles são uma construção, né? E eu gosto de ter esses momentos de pensar. Por isso que a gente tem muita ideia no chuveiro, né? Porque... No chuveiro, nossa. É o lugar mais... A gente está sem estímulo. A gente está ali com aquele barulhinho. Não escuto nada no chuveiro, né? Exato. Não escuto podcast, não escuto nada, nem música, nada. Então eu me questiono. Eu, obviamente... E, de novo, aí vem a consciência. Amo podcast. Amo. Então, puxa, amo ouvir no trânsito. Às vezes estou lavando louça, que eu acho chatérrimo lavar louça. Às vezes eu estou lá. Então... Eu acho que para mim vem muito de você, como que você está construindo esses momentos também, porque o problema para mim é quando entra num piloto automático que você não enxerga mais essas pausas, essas transições, né? Esse olhar, você fala de uma reunião de prospecção, puxa vida, né? A quantidade de gente, sobretudo quando é online, que está fazendo outra coisa.
é uma pena, né? Porque você faz uma reunião de prospecção, você se prepara inteira e às vezes você vê que a pessoa não tá lá. Ela não pode ser que pegou uma hora errada, ela tem que entregar um negócio urgente, você vê ela olhando para outro lado. Não, mas mesmo nosso time. É aí que eu assim, tava falando disso. Tem os dois lados. Tem o lado do potencial cliente e tem o lado nosso dos dois. Fala assim, gente, você tá na frente do cliente, não olha para outra coisa, não olha para outra coisa. Que absurdo, né? Como você é o médico, a gente fala, se você tá no médico e o médico começa a olhar pro celular dele, como é que você se sente? O que você pode fazer é, no máximo, deixar... Se o telefone tocar, aí você fala, desculpa, numa consulta, numa coisa aí, se tocar, é da minha casa, filho, tem alguém doente, aí você pede licença para atender. Claro. Mas você não pode ficar tentando ler outras coisas enquanto você está falando, né? Mas essa falsa... Eu te falo em treinamento. Até eu estava lendo... Tem várias coisas, né, interessantes sobre isso. Eu gosto muito de estudar meta-aprendizado, né? Então, como que você potencializa aprendizado? E eu estou até agora me especializando numa metodologia americana de facilitação de treinamento, que tem muito a ver com como que você faz o treinamento grudar mais, né? Então, estou sempre buscando alguma coisa que... para fugir daquela curva de Ebbinghaus, que é a curva do esquecimento e tal. Então, uma das coisas, por exemplo, são vários estudos falando sobre o negócio de anotar. Não anotar no computador, veja. Papel, caderno. Papel e caderno. Você está estimulando o cérebro, você está reagindo com aquilo, tal. Então, essa é uma coisa que eu venho sugerindo durante o treinamento. Eu falo, cara, eu sei que é mais fácil, só que você precisa... O que você quer não é informação, eu te mando a informação. O que você quer é a conexão, são as sinapses. O que você quer é pensar, é refletir sobre aquilo, né? Então, nos nossos treinamentos hoje, eu venho sendo cada vez mais contundente, porque é um tiro no pé. O cara fala assim, vou ficar aqui... Você vai olhar e-mail... Vocês estão investindo uma baita grana, fora as horas não biladas que estão aqui dentro. Você separou, 3 horas do teu dia para estar aqui. Os nossos ainda era final do dia. A gente fez, né, eu lembro, um final do dia. Vocês estão cansados. Esteja aqui, porque é um jogo de autoenganação aquilo. Você sente que você está fazendo um negócio produtivo, só que você não está. E a quantidade de coisa que está sendo pela culatra, porque a gente está nesse pinga-pinga, né? Fora o seu cansaço, né, pessoal? Fora que você fica exausto. De tentar dividir sua cabeça. A cabeça já é naturalmente dividida com alguma outra preocupação que você possa ter. Se você tenta prestar atenção em 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, você sai exausto. Eu vi uma entrevista com o Matt Damon, que eles estão com um filme novo, ele e o Ben Affleck, que chama The Rip, na Netflix. Ele estava falando que... agora eu não lembro se ele estava falando que isso é um fenômeno que está acontecendo ou isso veio com o streaming. Eu não lembro onde que ele colocou, que eu vi meio em passagem, mas ele estava falando que eles estão tendo que dumb down. A indústria de entretenimento está tendo que dumb down os filmes e as séries e tornar mais claro e repetir a trama e repetir a tese, porque as pessoas estão fazendo outra coisa. Eu não sei se você tem filho pequeno, mas o meu mais novo, ele assiste televisão jogando jogo. Fala, não faz isso, né? Não, mas não precisa. Não, ou você assiste televisão, você joga seu jogo. Para quê? São 2 lazeres, você pode optar, faz um pouco de um pouco do outro. Eu não entendo muito bem, mas eles são assim. Eles são assim, eles jogam enquanto assistem uma coisa, ouvem música enquanto trabalham. Eu não consigo ouvir música enquanto trabalho. Eu amo música. Na hora que começa a tocar uma música, pode ser quase qualquer tipo de música, a minha cabeça vai voar para um lugar de lazer, um lugar divertido, um lugar onde eu tenho a vontade de dançar, de pensar em outra coisa, pode ser uma lembrança, uma vontade. Então, não combina com a concentração que eu preciso para trabalhar. Isso não é uma crítica, isso sou eu. Sim. Agora, você vê que para várias pessoas funciona isso. Ou música clássica, meu marido trabalha com música clássica, outro. A geração nova acha que pode fazer tudo junto ao mesmo tempo. Eu estou falando da geração jovem mesmo, pessoal de 15 anos ali. Eu achei maravilhoso esse corte do celular nas escolas. O ano passado já foi tão melhor, tão melhor. Pegou com o celular ligado na escola, na classe, é rua, né? Achei palmas ali para nosso governo, foi maravilhoso. Tem universidade também agora que está... Tão bom, né? Não, é que eu acho, é interessante isso, né? Eu de novo, não estou aqui sendo saudosista, olhando só para trás, mas eu acho muito que a gente está vivendo com novos estímulos e novos contextos, e a gente tem adaptações, né? Eu já usei esse exemplo aqui, quantas vezes eu viajei sem cinto de segurança no banco de trás, deitado no chão ali do carro, porque era o que a gente sabia na época, né? Eu acho que, de certa forma, com tecnologia, a gente também
experimentou ela sem freio e agora a gente está tendo que ter um freio de arrumação para falar, peraí, calma, não tá bom, né? Os dados estão vindo e eles não estão bons, as pessoas não estão ficando melhores por causa disso, estão ficando piores e tal. Então eu vejo muito esse lugar eu lembro uma vez que eu estava vendo que quando a Netflix estava tomando a decisão de você botar acelerado as séries e os filmes, e muito diretor e diretora falou, cara, o silêncio na cena faz parte da cena. Então, não é saudosismo, eu acho que é colocando as coisas no seu devido lugar. Puxa, você está, sei lá, vendo um negócio que você quer ver um pouquinho mais... Você está vendo um negócio que você quer absorver? Puxa, absorva. Viva isso. Aqueles filmes franceses, lembra que faziam silêncio? Aí você ficava até na dúvida no cinema, a gente ia muito ao cinema, né? Travou? Travou? Não, era o tempo que você tinha que pensar, você ficava absorvida naquele silêncio de, às vezes, 20 segundos, 30 segundos. Não tem isso, né? Mas você sabe que eu gostei muito do Agente Secreto, do filme, porque ele não deu as coisas de bandeja. Eu não sei se você chegou a assistir, mas eu senti muito isso. Eu falei, ele não deu as coisas de bandeja. Eu assisti outro dia, minha esposa estava... Bruno, você tem que assistir. Eu tava realmente com isso na minha lista, não tinha assistido. Interstellar. Não vi. Com Matthew McConaughey, do Christopher Nolan, né? E o Interstellar também, em parte, ele não te entrega as coisas de bandeja. O filme já começa num contexto, você tem que entender que contexto que é, e você vai caçando meio as coisas, você tá sempre playing catch-up, assim, com o que tá acontecendo, sabe? E eu gosto disso, porque senão você... Eu ouvi o Selton Mello também falando sobre isso, ele dirigiu sessão de terapia na GNT, e ele estava falando sobre um momento que ele estava dirigindo e o cara tinha que tirar um café dentro do consultório do terapeuta. Ele falou, não apressa, porque o paciente agora está refletindo sobre o que o cara disse, então olha o café caindo. Então ele estava falando, a cena era o cara indo lá pegar o café e o café dripping ali, caindo e tal, e o cara simplesmente olhando. Não tem tempo de espera mais, né, com o celular. E as pessoas vão esperar o elevador, em vez de elas esperarem o elevador e terem alguma ideia, elas olham para o celular. Eu vou falar, depende do dia. Tem dia, eu também sou essa, eu não corro, mas se eu tiver que correr, porque choveu no tênis, alguma coisa assim, pegou bem aquela horinha da manhã onde eu tinha que fazer esporte, eu vou também sem nada. Como eu tenho ideia quando eu corro sozinha, em silêncio, não corro com fone, com nada. É a hora do banho, é a hora que você tem ideias, porque você fica com a cabeça livre, né? Pensar, às vezes, uma solução para o seu cliente, um problema do seu filho, uma ideia que você teve para dar para sua irmã, uma amiga que te dividiu um problema, você fala, poxa, eu podia apresentar ela para aquela pessoa para ajudar ela a pensar nesse problema. Você fica livre. Mas... E você se permite ter mais ideia? Um negócio que eu fiz agora, até porque tem outra pergunta que eu quero te fazer aqui, foi uma dica que eu vi em algum podcast, eu pus o botão de atalho do meu iPhone, ele vai direto para o ChatGPT. Então, eu estou no trânsito e já por voz. Então, eu aperto e eu vou desovando minhas ideias. Tipo, eu tô no trânsito, porque daí eu não perco nada, entendeu? Depois eu lido com aquele assunto. Aí tem ideia que eu não faço nada com ela. Mas então eu peço para ele, eu tive essa ideia, anota aí para mim, elabora em cima disso, não sei o que lá. Porque eu acho que, de novo, é um jogo de volume. Quanto mais ideias você vai tendo, menos você fica dependente daquela... Porque às vezes a gente quer, né? Tem um livro fininho, chama The War of Art, que é uma brincadeira com a arte da guerra, que ele fala sobre artistas, né? É o Steven Pressfield. Ele fala que a produção artística, então pensa escritores, pintores e por aí vai, muitos entendem que não, eu preciso que a musa venha para eu ter uma ideia brilhante, um momento eureka, né? Dos astros estarem alinhados. E ele fala, cara, não, show up. Então, se é um escritor, escreva todo dia. Tem dia que você vai escrever 2 páginas ruins, tem dia que você vai escrever 15 boas, mas it's a job. E quanto mais você aparecer, mais é a tendência de você ter momentos bacanas de inspiração e por aí vai. E eu amo isso, porque quando eu fui escrever o meu primeiro livro, eu fui pesquisar vários autores e autoras para ver qual era o processo deles, porque eu não tinha a menor ideia de como começar. E aí eu vi de tudo. Eu vi o Paulo Coelho, que fica procrastinando a manhã inteira e daí depois ele escreve à tarde. Eu vi uma outra que ela ia escrevendo, esvaziando, depois ela lidava com o que tinha. Então eu vi diferentes modelos e eu fui meio que batendo no liquidificador e fui tentando fazer o meu. Mas todos falavam sobre a rotina. E não esperar.
Eles falam muito sobre o blank page, né? Pior coisa para um escritor, para uma escritora. Não, branco. A página em branco para começar. Pelo amor de Deus, entendeu? E eu gostei muito dessa filosofia de, não, vai desovando e depois você lida com o que acontecer, porque pode ser que aquela ideia ruim gere uma outra boa depois e você não linka, né, você não faz as conexões. Então, acho que no geral esse é um grande tema e eu queria puxar um gancho disso. Porque a hora que a gente estava falando de ideia, eu gosto muito de connect the dots, né? Pegar uma coisa daqui e jogar aqui. E quando a gente estava conversando, você falou que sobre gestão e sobre vocês terem um modelo de agência de publicidade no começo do escritório. Que vocês tinham um sócio gerente de atendimento, vocês já começaram com isso. Quão importante foi se inspirar até num modelo que tem similaridades, mas tem diferenças para fazer o jeito de vocês? Porque, olhando de fora, uma coisa que me chamou muita atenção em vocês e é o quanto vocês olham para a gestão. E eu cito o exemplo do Marcelo, que é um querido. O Marcelo tem voz. O Marcelo, ele participa, ele não é back-office, né? Ele é uma pessoa que está envolvida nas discussões, que é o diretor financeiro de vocês, que não é advogado e tal. Como é que foi isso, né? De vocês começarem dentro de uma agência, assim, de onde veio esse olhar para a gestão se inspirando nisso? O escritório é muito democrático, né? É muito democrático. Todos que estão lá, Fernando, Henrique, Mariana, eu, Melissa, a gente fala a hora que quer. O sócio, quando entra, a gente não tem sócio de mentirinha, é todo mundo sócio de equity, né? Não é que sócio de mentirinha é maravilhoso. Sócio que não vota, ou sócio que não fala, não pode falar durante os 2 primeiros anos de sociedade, não tem isso. Entrou na mesa, é para falar, é para votar, pode falar o que quiser. E sempre foi um modelo muito democrático. Tem defeitos também, assim como o open space, a democracia em excesso tem defeitos. Às vezes a gente demora muito tempo discutindo uma questão que poderia ter sido resolvida antes, mas a gente quer endereçar a preocupação, nem que seja de um sócio ou 2 sócios que estão preocupados com aquele assunto, os outros 24 já estão de acordo, mas vamos lá, qual que está te preocupando em mudar a cor da parede? Então, a gente acaba dando ouvido. A gente está tentando, a gente melhorou muito nisso, todos nós, né? A gente está se comportando mais para acreditar, confiar mais. O escritório está indo super bem, então acho que a confiança é fundamental para você não contestar tudo, né? Para você não... A gente falava que às vezes tinha gente que tinha a síndrome do tungado. Tudo que acontecia, a pessoa achava, vão me tungar. Mas que alguém já te tungou aqui? Então a gente brinca, tinha um estagiário que hoje em dia é nosso sócio, a gente falava que ele tinha a síndrome do tungado. E nunca foi tungado, é um super sócio do escritório, né? Então, continua sendo democrático. Continua, todo mundo tem voz, fala o que quiser. Não tem mais brigas, né? Em algum momento, acho que a gente discutiu muito mudança de modelo e a gente perdeu, acho que uma ou 2 sócias bem importantes do escritório na hora da virada do modelo mesmo, que divergiram. Foi uma pena. Acho que talvez se a gente tivesse conversado melhor ou porque era pandemia, talvez não tivesse acontecido, mas enfim, são perdas que acontecem no caminho, a gente aprende a lidar. Outra coisa que a gente aprendeu a prestar atenção no time jovem que vem. Então, hoje em dia eu vejo os nossos sêniors muito bons e tal. Convida ele para ser seu sócio. Não, mas não está pronto. Tem gente que acha que para você ser sócio, você tem que ter tudo, né? Tem que saber vender, executar, cuidar do time, fazer marketing, cuidar de fatura, entregar proposta, acertar. É muita coisa ser sócio do escritório. Ele não está pronto em tudo, mas traz para a mesa, ele vai melhorar, né? E estando na mesa, você acaba aprendendo mais, né? Tem aquela coisa de que a pessoa entra e ela olha para trás. Não, aqui, fecha a porta atrás de mim, né? Então, não, vamos trazer para perto. E a gente acertou muito ao trazer os talentos do escritório para a mesa, por vezes até sem ter o número desejado ou todas as características desejadas, as pessoas melhoraram muito sentando na mesa de sócio, porque elas ouviram, elas melhoraram, elas se sentiram perto, elas sentiram confiança, e isso melhora muito para cada sócio. Há uns 4 anos, a gente trouxe 8 sócios para a sociedade, 8 sócios, dos quais acho que 4 ou 5 tinham sido estagiários do escritório. É claro que vamos trazer para a sociedade. Eu insisti muito, vamos trazer. Até porque se você não trouxer, ele pode se sentir para trás, acaba indo para outro escritório, uma pessoa que você treinou por 12, 13, 14 anos, às vezes, né? Então, a gestão democrática, ela é assim.
a forma de trabalho. Tem uma coisa que você falou engraçado, esse negócio de jogando coisas no papel. Às vezes eu volto com uma questão do cliente que está me dando dor de cabeça, eu pego e ponho 3 ou 4 sócios ali, né? Põe um do fiscal, um do regulatório, o Henricão lá no meio, e fala, aconteceu isso, o cliente falou, tal, olha o anexo, como é que está essa cláusula, esse parecer. Começa um a falar, cada um fala, quando você olha, depois de algumas horas, tem 12 e-mails sobre aquele assunto. Várias pessoas contribuindo para aquele, que era um papel em branco, ou era uma ideia, não. O Henrique tem mania de virar as coisas de ponta cabeça. Não, e se fizesse assim, e se em vez de contribuir para cá, joga para cima a contribuição, não tributa desse jeito, tributa do outro jeito. Isso é tão criativo, depois você tem que limpar e falar, peraí, agora eu preciso fazer um novo desenho. É bom esse jeito de trabalhar. É como se você estivesse numa roda de conversa, nem sempre você tem oportunidade de sentar todo mundo junto, e o e-mail fica lá. A hora que você puder parar e ler, você vai ler a contribuição de todo mundo que está copiado. A maioria dos nossos sócios responde todos os e-mails. Qualquer e-mail. Isso eu não sei. Mas e se olhar aquele ponto? Isso é muito bom para o cliente, muito bom para a gente. Você se sente parte de alguma coisa, você se sente aquecido, né? As pessoas estão olhando para uma questão que é do seu cliente ou do cliente do escritório que precisa de atenção de várias áreas. É muito legal essa visão holística de tudo. A gente tem final do ano passado, e aí começo desse ano, a gente eu criei mais um canal de comunicação, que é um grupo de WhatsApp, que chama Insights, né? E a ideia por trás era muito essa comunicação mais rápida, assim. Então, eu falei, puxa, acho que seria legal, pelo menos essa foi a minha premissa, né? E aparentemente outras pessoas acharam, às vezes mandar um áudio, puta, eu tive essa ideia, eu tava vendo sair de uma reunião, pensei isso, então é menos um post formal, ou a newsletter, que também tem o seu lugar, que é mais pensada ali, é um negócio mais de off the cuff ali, semanal. E eu mandei na semana passada uma mensagem, porque eu tava super inspirado, que eu tava andando lá na Praia do Forte, ali no meio do passarinho cantando, até você ouve no áudio os passarinhos, né? Até brinquei, que eu tava falando, no meu caso, e eu sei que você estava falando de uma maneira mais ampla, né? Tanto do ponto de vista de gestão, mas também de client handling, de como vocês estão colaborando e trazendo essa visão multidimensional, né? De problemas, super legal. Eu te ouvindo, como eu não tenho sócio, o que eu trouxe para mim, que por vezes a vida de empreendedor é super solitária, né? Sim. Principalmente quando você está sozinho. Eu tenho a Glau, a gente super troca, tal. Ela fica em Paulínia, então nem sempre dá pra falar. Então, e às vezes eu gosto de trazer também outros pontos de vista. Eu estava falando um negócio que eu aprendi ao longo desses 8 anos. Já fui sócio do escritório, mas tendo a minha lojinha, de criar um conselho meu informal. Então, a gente estava falando do Sérgio, né? O Sérgio, a gente almoça e se vê todo mês. E é muito bom você ir criando esse teu conselho de administração, muito né? bom. Sabe? De você ouvir... Trocar ideia. Nossa. Ao falar alto o seu problema, ele já muda de dimensão, né? Ele vira outra coisa, porque às vezes ao falar, você mesmo ressignifica aquilo na tua cabeça. E às vezes a pessoa, sabe aquele cara do meme lá do sal da carne? Às vezes ele te fala aquele negócio. Você fala, puta merda, eu não tinha pensado nisso. Porque às vezes você tá tão imerso, né, naquele... E eu te ouvindo, eu falei, cara, é muito isso, num outro prisma, mas eu demorei para perceber o quanto que eu precisava disso, não por arrogância, assim, mas porque eu não percebi o quão bom ia ser, mesmo sendo uma maneira informal, sabe? De ter essas... Puxa, eu tô pensando nisso, o que você acha? E às vezes é engraçado, porque eu tenho um outro amigo que eu troco muito, que ele tá nos Estados Unidos, ele tem uma startup. Eu nem sei quando deixa de ser startup, porque eu falei para ele, você não é mais startup, né? Para de se chamar de startup aí, que você já tá bombando. E aí foi engraçado, porque eu conversei com o Sérgio, eu conversei com ele, e os dois trouxeram, assim, pontos de vista completamente opostos sobre uma ideia que eu estava tendo, sabe? Um falou, não, eu adorei isso, o outro falou, cara, eu adorei a outra coisa que você estava falando e tal. E no final, minha decisão acabou sendo um mix das duas coisas, sabe? Tipo, nem um que o outro falou, nem com o outro. E eu acho que por vezes... E mesmo dentro dos escritórios, eu vejo que às vezes a galera não faz essas trocas, né? De chegar na sala do sócio e falar, cara... É tão bom. Isso, não é? É tão bom. Aconteceu isso aqui, meu. O que você acha, tal? Ou o cliente me mandou esse e-mail, o cliente me mandou essa mensagem. Essa troca é tão boa. E quando você confia, né? Você fala a verdade. Às vezes você vai lá e fala assim, poxa, não tive essa ideia na hora. E agora? Não, faz agora. Mostra agora. Não tem problema. Fala, dormir pensando no seu problema. Aconteceu essa semana. A gente mandou 3 opções para o cliente
às 10h30 da noite, e daí, 5h30 da manhã, o Henrique mandou um e-mail para o cliente, 6h da manhã. Aí o cliente, mas esse é o quê? Eu falei, essa é a quarta opção que a gente não pensou ontem. É só isso, ou seja, eu dormi pensando no seu problema. Sim, faz muito sentido. E você estava falando da turma mais nova, e você falou bastante sobre ambiente e tal. O que você, pensando na trajetória dessa turma mais nova do escritório, que tipo de experiência você quer que eles tenham dentro do escritório, assim, pensando Eu sou a favor da experiência em todas as áreas, né? Então, como eu sou uma pessoa que nasci no contexto... Aliás, eu fui contratada no Banco Central do Demarest pelo Dr. Francisquini e Arthur Rotenberg. Então, aí eu falei, não gosto dessa área de Banco Central. Era registro do Banco Central, tinha aqui na Paulista, ficar fazendo registro. Eu falei, não, eu quero falar com a juíza, eu quero ver juiz. Então, eu fui para o contencioso, fui para o contratos, fui para o imobiliário, isso tudo no Demarest. Do imobiliário fui para o societário e fiz mercado de capitais, porque eu tinha trabalhado no Cleary Gottlieb, fazia SEC. Então, eu gostaria que os estagiários tivessem experiência em todas as áreas. É difícil, eu acho que tem alguns escritórios grandes que têm esse treinamento em todas as áreas, adoro. Eu um dia propus, há alguns anos, eu até acho que eu vou voltar com essa ideia no escritório, porque eu propus, eu propus isso, e a pessoa, não, mas o meu estagiário, né? A pessoa fala, não, e se ele quiser ficar na sua área? Eu falei, paciência, vai ter o meu que vai querer ir para a sua, ou contrata outro. Eu acho que treinamento no direito, né? Acho que no direito. Por mais que você busque uma especialização em uma área, o fato de você ser treinado, ver outras áreas, né? Saber... se você quer fazer societário, pelo menos você passar pelo setor tributário um tempo, ou de contratos, eu acho fantástico. Não sei se seria obrigatório todas, mas pelo menos dar uma circulada em 2, 3 áreas. O que eu acho legal? Viver a vida para advogado, acho que tem que ver um pouquinho de... fórum, um pouquinho de audiência. Eu sou bem partidária de você saber como funciona o judiciário na hora que você escolheu trabalhar com isso, de alguma forma. Mesmo que você fale, o societário não tem nada a ver com o judiciário, tem. Porque tem gente que escreve cláusula tão absurda. Não é execuível. Você fala assim, inexequível. Aí você fala assim, mas como a gente começa a rir, a gente começa a rir, mas como é que esse advogado, nossa, do outro lado, fala assim, pensou que o juiz leria isso? Ele escreve uma cláusula de put option com procuração em causa própria, não sei o quê, como se um juiz fosse lá e fosse tirar a fábrica do nome daquele vendedor. Não é assim que funciona. Então, acho que o treinamento seria bom ter visão de outros setores. É só um duplo clique, rapidinho, um parênteses rápido, né? 2 coisas que me chamaram. Eu fui esse estagiário, né? No Trent, quando eu trabalhei, eu era estagiário rodízio, que a gente chamava. Então, você ficava... Já tinha isso no Trent, que legal. Você ficava 6 meses, durante 2 anos, você era estagiário rodízio. Então, eu tô aqui, isso é 2002, hein? Já faz 24 anos. Você ficava 6 meses, durante 2 anos, 4 áreas... O que acabava acontecendo é que quando uma área gostava muito de você, eu tive isso com o pessoal porque eu comecei trabalhando com o pessoal de grandes projetos, infraestrutura, e aí eu fui para o societário. Mas eu fui para o societário porque minha chefe, na época, falou, não, vamos fazer o seguinte. Ela tentou, falou, você vai para cá, depois você volta para a gente. Eu tinha amado trabalhar com eles, uns queridos. Você já tinha combinado a sua volta. Puxa, eu achei super rico, apesar de ser bem sincero. Teve uma época que eu trabalhei no contencioso, eu não gostei, cara. Tudo bem. Não, mas eu trabalhei, eu até falei isso no episódio com o Sérgio e com a Fábio. Na verdade, o que acabou acontecendo é que teve um resizing, downsizing lá no escritório, lá em 2003, se não me engano. E aí, as áreas estavam rachando estagiário. Então, eu fiquei com o societário e fazia fórum. Obviamente, as agendas não batiam, né? Era um negócio meio ruim. Então, para mim, eu acabei indo para a Léo Batista depois disso. E estava falando um negócio de ser enforceable, né? De ser execuível. A minha esposa trabalha numa boutique de contencioso estratégico e arbitragem. E com os escritórios parceiros, que são boutiques de M&A, muito nessa troca, elas vão falar sobre cláusulas, porque elas fazem muita arbitragem societária, e elas vão falando, isso aqui que você coloca no contrato, na real... Não funciona. Não, e cláusula compromissória, aquele copy-paste, sabe, que a pessoa não reflete sobre o que ela está fazendo, Sim. Então aquele boilerplate que
cola de um contrato no outro, não dá. Cola no contrato do outro. Então, ela várias vezes eu lembro dela falando e o pessoal olha, eu escrevo isso sempre. Ela, então. Não, e eu acho que a leitura, né? O que tem que falar para o time novo é para eles lerem, né? O estagiário do societário, que hoje em dia não tem mais tanto, mas o estagiário do societário, ele fazia formulário e contrato social, uma época. Eu cheguei no societário, eu não sabia fazer formulário. Já era advogada de M&A, trabalhava nos casos da Goldman Sachs, não sei o quê, não sabia fazer o formulário. Chegava para as meninas que trabalhavam comigo, a Priscila, a Juliana, falavam assim, me ajuda. Elas eram as júniores, eu não sabia fazer os formulários. Eu tinha feito audiência, eu tinha feito petição, Sim. E a gente trocava isso, era muito divertido. Ela, então escreve minha cláusula, indenização é comigo, eu adoro. Falou de indenização é comigo. Então eu vou tentar proteger de todos os lados. Agora, eles têm que ler, né? Você não precisa, talvez, assim, só voltando atrás, talvez você não precise trabalhar em todas as áreas, mas você precisa entender um pouco de todas as áreas, né? Essa semana tinha uma sócia minha, estava explicando para um cliente uma questão de estelionato, aí ela falou para o cliente, não, mas esse crime depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Aí o cliente americano falou, como assim a apuração do crime depende da pessoa? E aí ela falou, depende da pessoa querer que a investigação vá adiante. Aí era um americano, ele falou, não entendi, a investigação de um crime depende da pessoa querer. Aí eu entrei, porque eu lembrava das minhas as aulas de direito penal da faculdade, falei, porque o time de estelionato, ele expõe uma pessoa, né? Ele expõe ou a ambição daquela pessoa, ou a estupidez da pessoa naquele momento. Né? Então, ele pode não querer que aquele crime seja investigado. O crime público ali... Agora eu vou falar até as coisas erradas para os criminalistas que estejam. Mas se você tiver um roubo, um assassinato, ele vai ser investigado. Alguns crimes não. Eles dependem da pessoa. Então, tudo isso que você aprende na faculdade de Direito, todas as matérias, criminal, trabalhista, civil, previdenciário, vai te ajudar de alguma forma a proteger o cliente quando você tem qualquer questão do cliente. Porque você pode esbarrar, você pode escrever coisas num contrato que você complica o cliente em outro lado, né? Seja no trabalhista, seja no fiscal. Fiscal eu acho fantástico. Adoro. Não, bom, necessário. Necessário. Vamos agree to disagree. Mas tem uma fala sua que eu também anotei aqui, porque apareceu naquele vídeo dos 20 anos, não só sua, como apareceu várias pessoas repetindo. Acho que o Zé, acho que a Paty também falou, do calhar ser a sua casa. Ah, sim. E eu fiquei pensando um pouco nisso, porque você tocou até na troca de mensagem que a gente teve, você falou sobre essa relação, esse equilíbrio instável que eu chamo, né, eu chamo de vida, né, mas com as nossas caixinhas, né, porque eu não separo as vidas, né, uma vida só e tem as caixinhas. Como que você enxerga esse binômio, né, do calhar ser sua casa e você tem todas essas outras caixinhas que você, esporte, família, amigos e todo o resto. Como é que você vê essas coisas se moldando, né? É engraçado isso que você falou. Eu tenho uma sócia nossa que ela fala que o escritório é como a casa da avó. Ela fala, aqui eu me sinto na casa da minha avó, me sinto à vontade. Não fala isso. Eu brinco com ela, não fala isso, porque não é a casa da avó. Tem que pôr roupa. Ficou uma discussão uma época. Vou só fazer um parênteses enquanto eu penso na resposta que eu vou te falar. Sim. Porque ficou uma discussão uma época, o código, se tinha um dress code no escritório e ninguém chegava a um acordo. Aí uma sócia que não queria que viesse de tênis. Eu falei, gente, a gente só quer que as pessoas venham para o escritório. Vem de camiseta, vem de tênis. Se tiver cliente, se for ao banco, se for ao fórum, se for atender algum banco de investimentos, vai no fórum, deixa um paletó. Mas senso, né? se a pessoa não vai ter, ela vai vir trabalhar, deixa ela vir de tênis, de camiseta, não tem problema. Quer vir de jeans e aqui só de camisa, enfeitada daqui para cima, também tudo bem. Então, eu acho que é legal você deixar as pessoas trabalharem à vontade. Claro, tem alguma formalidade de evitar ali falar alto, falar muito palavrão. Isso sim. Um respeito absoluto. A gente tem ali o nosso canal de denúncia que ainda bem que não aparece nada, é um respeito absoluto, e até porque o ambiente fica controlado, né? Quando é tudo aberto, não dá para gritar, não dá para falar besteira. Então, isso é muito legal. Como é que você faz isso virar muito sério? Eu vou também fazer uma outra pausa. A gente está fazendo uma revisitação da nossa marca, que é igual, vai continuar igual.
com as mesmas cores, o logo praticamente como tá, mas a pessoa que está fazendo a avaliação da marca, que é para ver como a marca... Diz que a marca tem voz. Estou aprendendo coisas que eu também não sabia. A marca tem voz, a marca fala, a marca... Todos têm que falar de acordo com a marca. Então, ele falou que o nosso time se integra muito bem. São pessoas que se dão muito bem. O nosso time se dá bem mesmo. E é legal você falar isso para o cliente. Será que o cliente quer saber que... eles são pessoas que se dão bem? Não, eu quero um cara que seja terrível, para o meu caso de contencioso. Eu quero um cara mais hard que tem no mercado. Eu quero um cara que não seja gentil com ninguém. Eu acho que isso caiu um pouco, porque tinha uma época que você queria um advogado super agressivo, um advogado que mudou um pouco o perfil. Então, a resposta... é que eu acho que eu me perdi aqui um pouco na resposta, porque eu estou pensando nos vários aspectos aqui. Eu acho que o legal nosso é a informalidade com respeito e o direito de discordar. É o direito de discordar toda hora. Eu não concordo, mas tudo bem. Tem voto vencido, não preciso brigar, não preciso ir embora por causa disso. Isso funciona... Dá vontade de ir pro escritório, sabe? Dá vontade de ir pro escritório. Dessa frase, Não tem aquela coisa, puta, eu não vou pro escritório porque eu não quero ver a cara daquela pessoa. Você não tem isso lá. Eu não tenho. Eu acho que as pessoas não têm também. Você chega todo dia, você tem que dar bom dia pro seu sócio. Eu já vi isso em escritório, né? Ou já tivemos fase onde um sócio estava tão chateado com outro sócio que não dava bom dia. Não tem cabimento você passar pelo seu sócio e não dar bom dia. Você precisa saber se ele está bem, olhar. Não precisa ser amigo, não precisa jantar junto, viajar junto, mas você precisa ter muito respeito e no mínimo, ser muito educado com o seu sócio. Acho que a gente construiu isso e crescendo devagar, as pessoas que a gente agregou na sociedade nos últimos anos, a gente trouxe um sócio... vários sócios de outros escritórios que se sentem bem em casa. A gente fala, são pessoas que já adotaram o KLA como sua casa. E é o que a gente quer. Muito legal. Eu gostei dessa frase, né? O lugar que eu quero ir, né? Eu acho que isso é muito emblemático, assim. Eu adoro o que eu faço. E eu tenho até que tomar cuidado, né? Eu saí de férias agora em janeiro, segunda quinzena, e eu tentei me policiar muito, porque minha cabeça fica pilhando, né? E aí eu vou tendo ideia, aí pelo menos eu vou desovando minhas ideias, mas eu tomo cuidado também para ter esse equilíbrio, mas eu sinto que é muito bacana quando você tem esse encaixe, sem romantizar, né? Você tem dias melhores, dias piores e tal, mas te ouvindo, sabe um pouco a minha sensação? Eu acho que tem muito a ver com cultura. O que eu quero dizer com isso? Tinha até tem até um amigo meu que ele virava para os clientes e falava assim, aqui a gente é muito... É um cara de contencioso, né? Ele falava, aqui a gente é muito conservador, não sei o que. Eu falei, cara, não fala isso, porque, veja, uma coisa é você falar que você é uma pessoa que vai pensar no cliente, vai ajudar ele a tomar... Mas se o cliente quiser ser um pouco mais arrojado e sabendo dos riscos, ele vai ser. Então, eu acho que uma coisa é você falar assim, pô, gente, tem um clima bom, mas a hora que tem que ser um pouco mais duro numa negociação é você, sem bater debaixo da cintura. Eu não vou ser a pessoa que vai gritar, não vou... Porque eu acho que as duas coisas podem coexistir. Você tem um clima bom, mas a hora que o seu cliente precisa que você seja um pouco mais, você vai ser. Até a Márcia, que é uma querida do que tá... Eu acho que ela deve ter... Foi depois. Ela sócia da área de seguros do Demarest. Márcia Mélega? A Márcia Scarelli. Tá. Que a gente até dividiu sala quando eu era... Foi porta a porta, porque o escritório dela, que era uma boutique de seguros, estava no mesmo prédio do WZ, que foi o escritório que eu fui sócio. E a gente, uma época, abriu os dois escritórios e a gente trabalhava semi-open office todo mundo, e aí a sala dela colada com a minha, assim, a gente ficou super próximo. E ela é uma querida, assim, demais. Só que ela tava falando, cara, quando precisa ser um pouco mais duro, óbvio, do meu jeito, eu vou ser um pouco mais duro. Então, eu me senti super acolhido por vocês também, então é válido bastante você estar trazendo. E eu acho que, no final do dia, é que nem... eu já fiz muito outro setor, né? Vendas B2B para outros setores e tal. E quando o cara virava e falava assim, eu quero aquele... palestrante, faca na caveira, bope, aquela venda que o pessoal pendura a bandeira, toca a buzina. Eu falei, cara, não sou eu. Não sou eu. Não é meu estilo, não estou falando que é melhor ou pior, só não é meu estilo.
meus treinamentos, minhas palestras têm energia, só que o meu jeito não é esse, você vai procurar outra pessoa. Então, eu acho que tem um limite aí, né, eu te ouvindo, assim, uma coisa eu falo, eu quero alguém que bata na mesa. Não, sou eu. Não vou bater na mesa. Eu posso, é isso. Né, então, eu acho que demora um pouco também pra gente... Mas os escritórios mudaram da época que Você a gente acha? cresceu. Acho que sim. Em que sentido? Eu sou anos 70, criada anos 80 e escritório anos 90. O escritório anos 90 era um outro escritório. Tanto em termos da distância dos sócios, o comportamento dos sócios, a relação homem-mulher, tinha poucas mulheres sócias. Teve algumas mulheres sócias que foram nossas modelos ali. Tem a Bel, que depois veio com a gente para o KLA, mas mudou, né? Não pode mais fazer o que se fazia, não pode mais falar o que se falava. Claro. A gente ouviu coisas, assim, e eu falo nós mulheres mesmo, nós ouvimos coisas que não era para ter ouvido, a gente tampava os ouvidos, fingia que não ouviu, em vários ambientes, né? Então, Sim. trazendo a questão da venda, acho que as mulheres se sentiam muito inseguras de sair para vender ou sair num almoço com 1 ou 2 diretores jurídicos ou presidentes de empresa ou tal. Por mais que não acontecesse nada, dava medo né? De que acontecesse alguma coisa. Hoje em dia, as mulheres mudaram muito. Elas sabem se posicionar, sabem falar, aqui não, daqui você não passa. Sim. Foi tão importante isso para... Acho que em todos, né? Isso não é só advogadas, em todos os ambientes, mas... Os anos 90 não foram muito fáceis, eu acho. Não tinha regra. Como não tinha cinto de segurança, não tinha regra, as coisas não eram públicas e as pessoas, acho que tinha algum silêncio em situações. E eu não estou nem falando do meu escritório, onde eu trabalhei, em todos os lugares, né? Eu fico orgulhosa do ambiente que a gente tem hoje em dia, no nosso e em vários escritórios. É bem legal a abertura mesmo. Que tem. Se você fizer alguma coisa errada, vão saber hoje em dia. É muito bom. É o lado bom do celular, do public disclosure, dos canais de compliance. Acho é tão rico, é tão prudente ter isso. Não, com certeza. As pessoas aprendem a se comportar, né? Coisas que elas já deveriam ter se comportado antes. Ai, gente, coitado, eu vou abrir, né? Meu pai, às vezes, eu tenho que falar pra ele, não. Você não pode falar isso. Ele, tá muito chato. Eu falei, não tô muito chato, cara, não tava certo lá, a gente aprendeu, a gente vai aprendendo também. Mas, cara, até pra gente ir caminhando aqui pro final, eu fiquei pensando, né, em toda essa história super rica, tua, desse movimento com a Fundação do KLA e essa trajetória de empreender no Brasil, eu sempre falo. E uma das coisas mais legais, assim, que hoje, né, a minha empresa me permite conhecer histórias muito bacanas, né? Eu fico cada vez mais impressionado, né? Então, das pessoas esses movimentos, né, de mudança, e tem um escritório 24 anos, você até escreveu para mim que o escritório era novo. Gente, 24 anos do Brasil não é novo, né? Não é novo, é zero novo, né? E resiliente, né? Porque não é fácil, né, você empreender, ainda mais nos nossos contextos de mudança, etc. E pensando, e a gente, quando estava começando a gravar, eu falei para você que eu vejo muito esse propósito aqui no Vendendo Valor, às vezes da gente pegar aquela pessoa que está passando por algo que você já passou, que você já viveu, tal, e você deu vários pontos super bacanas aqui. E pensando naquela pessoa que está com a coceira, porque você falou algumas vezes que era o teu sonho abrir o escritório. E pensando naquela pessoa que está querendo abrir o próprio escritório, está com aquela coceira, está com toda aquela ansiedade que você já viveu lá atrás, que conselho que você dá, ou quais conselhos que você daria para essa pessoa, assim, tendo já passado por isso e tá no outro lado desse túnel já há muito tempo e tendo vivido os prazeres e os desprazeres de todo esse movimento, né? Então, que conselhos você daria para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Eu acho que a primeira coisa é escolher o time que você vai montar, né? Escolher seus sócios. É fundamental você confiar e escolher os seus sócios. Mesmo que sejam amigos, eu recomendo muito fazer acordo de sócios. Acordo de sócios é saudável, é tão saudável. A gente ficou alguns anos sem. Né? É tão bom você nem usar, nem sei onde está, mas é tão bom você saber o que você pode fazer quando você sai, em que circunstâncias você sai, quanto você leva, quanto fica. Nosso escritório não paga para entrar, não paga para sair também, mas eu acho que a primeira coisa seria escolher os seus pares. Eu tive alguma mentoria, acho que uma das coisas que eu não contei é que eu trabalhei 2 anos no escritório americano, no Cleary Gottlieb. Né?
que é um fantástico lá, é um ambiente, assim, de perfeição jurídica. Eu trabalhei com a Francesca, eu fui primeiro ano com a Francesca, eu era Foreign Associate e ela First Year Associate. Tinha o Tony Gucci, que me contratou, não tá mais aqui. E o nome dele era Anthony Gucci, eu chamava ele de Mr. Gucci, ele, Karen, it's Tony. Aí eu, Mr. Gucci, ele, Tony. Eu tinha que chamar de Tony, eu não estava acostumada, porque eu não chegava no Demarest, eu chamava o Fernando Curdifê, né? Eu chamava ele de Dr. Fernando. Então, enfim, e aí eu tive o Nick Grabaro, o Nicolas Grabaro, que era meu chefe da Francesca, ele é um gênio, ele é um gênio. Né? Quando eu abri o Calhar, ele falou, minha próxima viagem para o Brasil, eu vou falar com você. E a gente fazia várias viagens juntos, eu trabalhei na privatização da Telebrás, várias coisas por anos ele com ele. Tinha um Marlin na sala. Era ele, né? Você foi na sala dele? Não, a minha ex-mulher trabalhou no Cleary também. Ela trabalhou no Cleary também. Ela fantástico. Que ambiente, que lugar. E ele é um gênio. Ele é um gênio. A gente trabalhava no modelo de privatização da Telebrás, tinha que transformar a Telebrás em 3 empresas, depois juntar tudo, fazer SC, e a gente viajava o Brasil inteiro, fazendo due diligence, data room, e eu falava assim, não, eu não acabei de ler todos os processos. Ele, espera, vai fechar, não tinha data room virtual, então foi uma experiência incrível esses anos de Cleary, e eu tive alguma mentoria deles, assim, olha, Lockstep, uma das coisas super saudáveis, a gente adotou o Lockstep, eles nos ensinaram, o Fernando foi comigo conversar com o Nick para ver como fazer esse modelo do Lockstep modificado, para os sócios colaborarem entre si. Então, eu acho que você se juntar com... Você tem um propósito. Eu acho que eu pulei uma parte. É o propósito. O que você quer fazer? Você quer ter uma boutique super válido? Você quer ter um full service? Você quer trabalhar em pequenos assuntos? Você quer trabalhar em grandes operações? Então, você já sabe que você precisa partir com um time grande, full service de todas as áreas, porque precisa fazer auditoria, porque precisa ter todas as áreas do direito. Então, é saber o propósito. O que você quer fazer? Se você quer fazer uma advocacia internacional, ou se é nacional, se é uma boutique de M&A, uma boutique regulatória, uma boutique ambiental. Então, escolhe teu propósito. Se une, acho que, dos melhores pares que você puder escolher. Gente que você confie. Faça seu acordo de sócios. Tenha bons mentores e escute seus sócios, né? Acho que você tem que escutar seus sócios e o seu time jovem. Traga para perto. Traz seu time jovem para perto. Faz sócio. Dá um pedaço do seu chunk para eles, que vai aumentar. Quanto mais você der, mais vai aumentar. A gente fala que se você faz tudo sozinho, você faz uma coisa como médico, né? Mas na hora que você começa a ter várias pessoas fazendo a mesma coisa, é incrível como multiplica a rentabilidade do escritório, né? Porque são várias pessoas produzindo e pensando, o cliente fica mais feliz, paga mais. Então, acho que bastante confiança, agir direito sempre. E tentar sempre treinar time, né? Para deixar um legado. O Calhar acho que vai deixar. O Calhar já não é só o Fernando, a Karen, o Henrique, a Mariana, a Melissa, o Thiago e todos que estão lá. O Calhar já é das gerações que vieram, né? Então, se você quer deixar um legado, você tem que tirar o eu de cima de você. Você tem que falar... agora, a vez dos mais jovens, eles preferem assim, eles preferem agir dessa forma, escute. O Fernando deixou a gente mudar o escritório de algumas formas, algumas vezes certo, algumas vezes errado, mas ele deixou, que acho que ele é um cara bem democrático, né? Então, não sei se eu tenho mais algum conselho para dar, acho que é um pouco isso. Ter bons mentores também. A gente, uma época, chamou até o Quiroga, veio no escritório, dar palestra pra gente, uma gentileza dele sair do Matos Filho e vir ali, ficar 2, 3 horas com os sócios do Calhar para explicar como fazer migração de modelo, como melhorar o nosso Lockstep, que já estava meio cansado, né? Tinha que dar uma melhorada ali. A gente teve o Jaime Madeiro, que veio ajudar. Nossa, ele foi fantástico para ajudar a gente na migração do modelo do Eat What You Kill, daquele... Ele usava muito o lobo e nós éramos lobos solitários às vezes. E ele fez a gente se transformar em colmeias colaborativas. Mas ele bateu tanto nisso que... E aí isso muda quando você escuta, mas você vê na prática. E a sua remuneração muda de acordo com a do teu grupo. Isso é muito bom.
Então, acho que uma mentoria boa, contratar o Bruno para fazer as vendas, né? Acho que é uma boa, assim, também. Maravilhoso. Funcionou super bem pra gente. A gente vive falando, e o Bruno? Aí ele, que Bruno? Outro dia eu falei pra você, né, que tinha um... Eu virei mandei uma coisa para um sócio meu e falei assim, você perguntou para aquele cliente como tá aquele contrato de EPC? Aí ele falou assim, não perguntei. Aí eu falei, e o Bruno? Aí ele, que Bruno? Eu falei, o que o Bruno teria te falado agora? Você mandou um contrato de construção da fábrica. Aí ele falou, mas ele não retornou mais. Eu falei assim, então, é porque você precisa saber, cadê a fábrica? Onde estamos? Né? Você precisa lembrar toda semana de perguntar para ele, a fábrica tá subindo? Posso visitar a sua fábrica? Maravilhoso. Karen, obrigado. Sabia que ia ser super bacana, super gostoso. Parabéns. Eu sou testemunha que o que você falou é muito genuíno, vem muito de você. A gente deu risada aí, a Glau, porque a Glau virou e falou assim, a Karen tá perguntando se realmente não tem um briefing. Perguntei 2 vezes, né? Vai que ela não quer dar na primeira. Mas sabia que ia ser super bacana. Para mim foi muito legal ter me preparado para o nosso bate-papo. E é muito curioso nessa linha de como as coisas vão maquinando na nossa cabeça, né? Eu vim pensando no nosso bate-papo também já há alguns dias e é muito gostoso para mim, assim, é um negócio que dá muito prazer. Então, a gente começar essa temporada dessa forma, para mim foi super especial, super bacana, só tenho a agradecer. Obrigada pela oportunidade, espero que tenha sido legal. Para mim foi uma delícia, reviver muita coisa. Obrigada. Obrigado. Você ouviu o Vendendo Valor, o podcast da Strunz, com apoio da ESPM.